mandaram mensagem. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Vitórias seguidas, né? 4 pelo Campeonato Brasileiro e essa vitória contra o Furacão no jogo disputado semana passada no Morumbi. Então, o São Paulo chega com essa grande credencial para buscar o resultado nesta noite, se classificar e avançar na Copa do Brasil. Mas é fato, a gente não pode deixar de analisar isso, né? O gol marcado pelo Viveiros já no finalzinho da partida deu uma sobrevida à equipe do Atlético Paranaense, né? Seria mais fácil para o São Paulo levar vantagem de 2-0. Com 2-1, basta o Atlético ser mais forte na defesa, o que é um problema, e tentar pelo menos fazer um gol no placar mínimo, mandar essa decisão para as cobranças de pênaltis. Talvez seja esse aí o projeto do Atlético Paranaense para tentar fazer história nesta noite contra um time que é melhor que ele, que está em ascensão, que melhorou muito a participação na Série A do Campeonato Brasileiro, ao contrário do Furacão que está mal na Série B e que é favorito nesta noite. Tudo pronto para São Paulo e Atlético Paranaense. Em Curitiba, apita Felipe Fernandes de Lima. Começa Furacão e São Paulo. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol, com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. Bola rolando, começa o jogo e a bola vai atrás então com o time do Atlético. Já sai jogando na esquerda, domina bem aberto pela ponta esquerda na jogada com Zapelli. Zapelli toca Léo, Léo já vira na direita, aqui abraça Benavides, o zagueiro toca de volta, dá Léo a distância, apenas marcam Ferreirinha e Luciano. Na direita, a bola pela ponta para chegar com Mendonça, sobe marcação, Alan Franco tira, bate na defesa, sobra a volta mais atrás ainda, quer pelo meio campo, tenta driblar, escapa da jogada pela meia direita, faz bom o passe por dentro, tenta Dudu, rasga a defesa e a bola volta aqui atrás, sai do gol, Santos com o pé, domina e joga sozinho o goleiro do Atlético Paranaense. Tá só começando essa decisão em Curitiba. Léo domina, tem a jogada pela esquerda, já vira a jogada, Esquivel com ele, Luciano pressiona, devolve a bola, recua, dá Léo, Léo por dentro, passe curto para a meia direita com Dudu, adianta a jogada pela beirada do campo, toca na ponta para chegar bem aberto pela beirada do Cauã, na linha de fundo para Mendonça, marcado, vai tentar driblar, ganha na primeira bola, protegeu para cruzar pro gol, defesa trava, espirrada volta e sai pela linha lateral agora, lateral com pressa, o Furacão já vai cobrar com o Cauã, entrega a bola para ponta, tomou o tranco, pede a falta, o árbitro para e marca na direita, no rosto atingido, o lateral direito do Furacão, Paulo do Vale. E já para sair o primeiro cartão amarelo do jogo, Bobadilha, camisa 21, chega firme por ali na primeira jogada de ataque. A questão do Bobadilha é o braço por cima, né? Ele, com o braço, ele empurra o camisa 14, o Cauã, e com 4 minutos de jogo já toma o cartão amarelo, tá pendurado o Bobadilha. Falta marcada e já tem jogador do São Paulo pendurado, hein, Leandro Quezada? Com menos de 2 minutos e é um jogador de marcação, Quezada. Perigoso isso, hein? Muito perigoso, né? Nem 2 minutos aí e tal, e tomar já um amarelo, né? Um jogo de muita pegada. Agora o São Paulo precisa entender o seguinte, ele tem uma vantagem, né? Então tem que trabalhar essa vantagem no mental também da equipe paranaense. E a falta cobra aqui o Atlético na direita. Todo mundo para a grande área. Zapelli lá dentro. É a falta, Zapelli perto da bola para bater, pé esquerdo, na direita, só um jogador no muro, só Ferreirinha, para a grande área, Benavides, Esquivel também, Léo na marca do pênalti, Zapelli bate mal de cabeça, Alisson mergulha e tira a bola, sai da grande área, para Ferreirinha, marcado, toma a frente, ganha dele pela meia, o Léo Derek domina a lateral e volta, a bola com o Santos que vai com o pé, toca a bola para Zapelli, toma a pressão do Rodriguinho, enfia na ponta, busca com o Cauã, já perdeu, Enzo pro São Paulo, Luciano, entrada da grande área, tentou driblar, ganhou, toca na ponta, volta a marcação, como Esquivel aqui na defesa do Atlético, do que domina, enfia para o ataque, tenta a bola, Viveiros, sai mal do meio, Arboleda, Viveiros driblou, Rafael deixou no pé, caiu Viveiros, falta do goleiro Rafael. E agora resta sabermos qual é a cor do cartão para o goleiro do São Paulo. Felipe Fernandes de Lima puxa o vermelho direto.
na indecisão do Arboleda, que espera Rafael, que espera o Arboleda, ao drible do Viveiros, falta no centroavante do Furacão e vermelho para o goleiro do São Paulo, Paulo do Vale. Que começo para o São Paulo, que começo de jogo, PDV. Para adicionar uma dose de drama na vida do tricolor paulista, que pode até empatar. Rafael poupado na semana passada, com 3 minutos de jogo, meio que no desespero, na indefinição da defesa do São Paulo, acaba calçando por ali o Viveiros, que ia driblando o camisa 23. A arbitragem não teve dúvida alguma, mostrou o cartão vermelho para Rafael. A torcida, os jogadores do São Paulo protestam bastante e o São Paulo vai ficar com um a menos, porque o Crespo vai ter que tirar um jogador de linha para colocar o Jandrei. Arbitragem de vídeo com o Gilberto Castro Júnior, está chamando o ator Felipe Fernandes de Lima para mostrar para ele, ou para dizer a ele, se há realmente a falta. Se há o toque do Rafael, se há a falta do Rafael, eu concordo com o vermelho. O drible era para o lado, mas o Viveiros ia chegar na bola para bater com o gol vazio. Os zagueiros do São Paulo próximos estavam bem atrás. Para mim, a dúvida, Quesada, é se realmente há o toque do Rafael no Viveiros. Se não há o toque, simulação do atacante, tiramos o cartão e tá tudo certo. E agora, os lances mostrados com a imagem, eu não vejo toque do Rafael. O Viveiros cai sem ser tocado. Não é falta e não é para vermelho, Leandro Quesada. No primeiro lance, a impressão que eu tive, falta, e aí eu concordaria com o cartão vermelho. Outras imagens que a gente está vendo aqui no replay, não acerta nenhum dos dois pés do jogador colombiano, o Rafael. Preciso de uma outra imagem para saber se de repente o joelho dele não acerta a perna do jogador do Atlético Paranaense. Essa imagem a gente não tem. Então, pelas imagens que eu vi, eu tiraria o cartão. O jogador cai sozinho. Não há falta. A não ser que mostrem uma outra imagem que a gente não tem. Por baixo não há. E o detalhe é que o Viveiros, Paulo do Vale e Quesada, ele cai depois de tocar com o pé no chão. Ou seja, se há um toque no Rafael, ele já ia cair logo de cara. Ele cai depois. Eu não vi o toque do Rafael. Até agora não vi falta, PDV. A questão é o Viveiros, que ele estava ali numa ótima condição para seguir depois de driblar o Rafael, né? E acaba desabando por ali. A arbitragem agora, ó, ergue ali a placa, já apontando a substituição. O Rafael já passou a braçadeira de capitão para o Luciano e nada do Felipe Fernandes de Lima ir pro VAR. E o Rodriguinho é sacrificado, ó. Sai Rodriguinho 15, entra Jandrei 93, Rafael expulso. Alteração confirmada, então não tem VAR, não tem nada. A arbitragem então expulsa o Rafael. Eu ainda espero uma imagem que mostra o toque do Rafael no Viveiros. É óbvio que não tenho nenhum problema em dizer realmente há o toque. Eu até agora não vi, que sabe? Embaixo, quando a gente fala embaixo, né? Pé. Pé não tem, a falta não é no pé. Agora tem uma outra imagem que dá a impressão, eu não estou muito seguro disso, tá, gente? É difícil, hein? A gente critica, você torcedor, a gente cronista esportivo, não é fácil nem para o cara que tem imagem. Parece que tem um toque, um leve toque na canela, no joelho, tá? Ah, tem sim. Tem. Ah, ok. Tem. Se é o toque... Vem ver tá comigo, tudo Miliosi. certo. Vamos pegar a falta então aqui. Falta marcada o Mendonça, tá perto para bater de pé esquerdo. Zapelli ao lado dele também. 7 minutos e meio, primeiro tempo. Zapelli e Mendonça. É na entrada da grande área. Mendonça bate, ela bate na barreira e cai aqui na esquerda. Sobra vai pela ponta, foi desviada, toca lateral com o Léo Derek vindo com pressa para cobrar. São Paulo a partir de agora com um jogador a menos. Jandrei no gol, foi expulso o Rafael. Sai o Rodriguinho. 8, primeiro tempo, 0-0 Curitiba. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços.
Levanta a frente a bola, Benavides, lá para a direita, abertura feita para o ataque, na aproximação pela ponta, Cauã chegou, desarma dessa bola, vai desviada para fora, toca para fora essa bola, voltando aqui atrás, o Enzo Dias, lateral com pressa, já remessa Cauã, o Viveiros bota no peito, devolve a bola para a direita ainda para Cauã, tenta driblar, travou, usou o braço, cometeu a falta na sequência, ele deixa o braço e o pé por baixo, e acerta e fica no chão, lateral esquerdo do São Paulo, tá no chão, o seu Felipe já tá doidinho para dar mais um cartão. Ele chegou com sede para cartões. Já deve estar puxando mais um, PDV. O Cauã agora há pouco foi quem tomou a abraçada do Bobadilha, né? Ocasionando o primeiro cartão do jogo, acidentado. E logo depois veio a expulsão do Rafael, né? Então o São Paulo tem 2 cartões, sendo um vermelho. Mas agora fica só na falta. O Tricolor tenta respirar agora, se recuperar do baque. 0-0, resultado que leva o São Paulo à fase de quartas de final. Mas o ambiente muda para o Tricolor paulista. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São 9 do primeiro tempo, Leandro Quezada. O jogo começa quente em Curitiba, Quezada. 0-0, São Paulo com 10 em campo, Quezada. Tô aqui no replay, mostrei pro PDV, mostrei pro Miliossi. Você tá procurando ainda? Não, procurei. Não, tá certo o árbitro. Procurou, tá? E achou? Achei. É um leve toque, mas leve toque é leve toque. Sim. Não tem... É um lance muito difícil, viu? Arrancar a perna e derrubar é a mesma coisa. É muito difícil o lance, vamos concordar, né, Canhão? Muito difícil, mas realmente houve ali um contato mínimo, mas suficiente, porque o jogador estava em velocidade para ser derrubado, então tá certa a arbitragem em ter expulsado o goleiro do São Paulo. Sai jogando o São Paulo para a direita com o Cedric, dá pelo meio campo, vira para o Arboleda, dele a Alan Franco na canhota, Enzo Dias pede, domina, na ponta o Alan Franco, enfia para o Enzo, passe errado, protege a marcação aqui atrás com o zagueiro, chega Benavides, bate, ela toca no Enzo e vai para fora direto, linha lateral, o toque eletrônico da Bandeirantes, marcou com Michel Lopes na mesa de som, na central técnica dupla, Beto Rebeque, Caiame Martins, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Na Liga Arena, Copa do Brasil, assim o São Paulo está indo para as quartas de final. Atlético São Paulo, 0-0, Pedro Cohen. Fala, Canhão, e começou em Pernambuco, Retro 0, Bahia 0, lembrando que o Bahia ganhou o primeiro jogo por 3-2. Na Arena MRV segue Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Mendonça busca jogada pelo meio, tem uma falta marcada mais atrás aqui. Reclama saindo do gol o goleiro do Atlético Santos. Tá no chão o Ferreirinha, levou a mão no tornozelo. O árbitro parou para marcar uma falta aqui atrás. O VAR conversa com ele, o Léo, que é o capitão, vai lá, reclama. O jogo que começa conturbado esse em Curitiba, Paulo do Vale. E o Cauã tá em todas, né? Ele toma a falta do Bobadilha e a segunda dele já ali pelo lado esquerdo de ataque do São Paulo. A arbitragem marca o arremesso lateral, o Tricolor tenta o primeiro ataque. Já cobrado, bola pro meio campo para brigar pela posse da bola, o Bobadilha para Ferreirinha, trava do time, manda Cauã para fora, a bola vem pela linha lateral, em arremesso, São Paulo joga, são 11h30, primeiro tempo em Curitiba, na Liga Arena, 0-0 para Atlético e São Paulo, se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Ferrares com o São Paulo, arranca para o meio campo, domina pela meia direita, enfia pela ponta essa bola. Cedric Soares, perna canhota, enfia pelo comando, Luciano tenta o passe, defesa tira aqui atrás, bate na meia, Dudu, bota no ataque com o Zapelli, tenta o passe à frente, volta a marcação, corta Ferrarese, Luciano não chega na jogada, Léo domina, capitão do Furacão domina, já vira a jogada pela esquerda com o zagueiro Esquivel, domina, joga sozinho pelo meio campo, 12 do primeiro tempo, 0-0. Braspress, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais, distribuídas no país, acesse braspress.com. Dividida na ponta, vem Ferrarese por baixo com ele, a marcação do Léo Derek. Tá no chão Ferrarese, todo instante, é claro, jogadores do São Paulo, reservas, comissão técnica, todo mundo quer cartão para jogador do Curitiba, com um a menos, essa é a tática, hein, Paulo do Vale? E aí sai um cartão amarelo pro banco do São Paulo, não me pareceu pro Crespo, pelo menos na direção que a arbitragem mostrou, até porque o Crespo estava ali quase dentro de campo passando algumas orientações para os jogadores do São Paulo, né? A gente há pouco tempo vivia a era Zubeldia de cartões, o Crespo até agora o oposto, né? Além da vestimenta, também acaba sendo ali um gentleman à beira de campo.
Para a esquerda, a bola, o São Paulo, Enzo foi para a jogada, agarrado pela camisa, comete a falta, Cauã Moraes, parado o jogo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. São 13:30 o primeiro tempo. Leandro Quesada opina aqui na Bandeirantes com 0-0. São Paulo com uma vaga nas quartas de final, mas vai sofrer. Vai sofrer, tá com 1 a menos, Leandro Quesada. E nesse esquema, óbvio, né, num jogo dessa intensidade, mesmo tendo aí a vantagem, perder um jogador logo no início da partida é um golpe para qualquer equipe, mesmo sendo essa equipe melhor treinada e mais forte do que a rival, do que a adversária. E sem o Rodriguinho, né? O Rodriguinho que justamente estava pedindo passagem porque tem uma dinâmica muito legal. Vamos ver agora como é que o Hernan Crespo vai desenvolver esse meio-campo sem uma figura a menos, né? Porque só tem Alisson e o Bobadilla, que são jogadores que têm que ajudar muito também na marcação. Patrick, um bico à frente, ataque do Atlético, sobe a defesa, ela bate em Luciano, volta com o próprio Patrick, que domina, entregando para a ponta para Cauã, leva a pressão, dá na ponta, o passe forte a Mendonça, Alan Franco ganha para o São Paulo, chuta, ela bate em Mendonça e vai para fora, em lateral, São Paulo, defesa, lado esquerdo, com 14 minutos e meio o primeiro tempo, é noite de Copa do Brasil, meus amigos, noite decisiva, valendo vaga nas quartas de final, Atlético e São Paulo empatando em 0-0, 15 para as 8 da noite, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. Por enquanto a vaga é no Tricolor. Ganhou em casa no Morumbi 2-1. Já 9h30. Tem Palmeiras e Corinthians. Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Gustavo Soler e Luiz Fabiani já. Logo depois do jogo do São Paulo em Curitiba. E é claro, em instantes, o intervalo com o comando do Ricardo Capriotti. São Paulo volta que atrás da jogada fica pelo meio campo com Ferrarese, domina. Arboleda pede, desmarca-se pelo meio, Bobadilla. Toca Ferrarese para a direita. Beatão, Alisson aqui com Cedric de primeira, tenta o giro, pé direito, levanta na ponta para Luciano, Léo se antecipa na marcação, ganha a bola e volta para Santos com o goleiro, a bola dominada na grande área, domina Santos, pé direito, enfia um bicudo, toca à frente, levanta no meio campo, muito alto de cabeça, ganha Ferrarese, à frente de Viveiros, disputa Dudu, espirrada, fica pelo meio campo com o Dudu e tropeçou na bola, literalmente pisando nela, São Paulo pega a sobra com Ferreirinha, dá o primeiro drible, escapa na primeira falta, sai do Dudu, driblou também Zapelli, na liberdade, Ferreirinha ganhou, outro corte, lançou por dentro, Bobadilla, pé esquerdo, um canhão, Santos defendeu, da entrada na grande área, Bobadilla com a canhotinha, até que bateu bem o Santos, gruda Paulo do Vale. É a Bobadilla que tem uma liberdade com o Crespo, né, justamente para esse tipo de lance, vem marcando gols, foi assim no final de semana, arriscou, o Santos encaixou a bola na primeira finalização do São Paulo, por enquanto 0-0. Na Liga Arena, Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos do primeiro tempo. Atlético ataca na grande área, bola para Viveiros, ganhou na corrida, vai chegar para bater pro gol, tropeçou e caiu com a bola direto, linha de fundo, perde ângulo, a bola e perde a chance do gol do Atlético, essa bola vai para fora, confirmando agora 16:30, primeiro tempo, placar da Bandeirantes, é no jogo da volta, Copa do Brasil, tá valendo vaga nas quartas de final, o Tricolor, por enquanto tá garantido, Atlético São Paulo, 0-0, Pedro Cohen. E lá em Bragança Paulista segue 0-0 Red Bull Bragantino e Botafogo. Em Minas Gerais ainda 1 Flamengo, 0 Atlético Mineiro indo para os pênaltis. Abraçando você no Band Play, tá com a gente em toda a galáxia, não importa onde você esteja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dudu de cabeça, corta a bola para o Furacão, toca pela linha direita, o passe na ponta, para chegar com o lateral, Léo Derek, a primeira finta, perde a jogada, Ferrarese ganha para o São Paulo, dá para o Alisson, bate, ela bate em Dudu, dá Luciano na sombra, sai da marcação, só que toca errado, o passe fica na ponta, para Mendonça bota a bola com o lateral, Cauã, envia pelo meio, dá Viveiros de primeira, bela bola para Zapelli, Ferrarese vai na bola do carrinho, não conseguiu tocar, na sobra Esquivel, com o Furacão, vai queimar, daí bateu pro gol, bola carimba, busanfa do Alisson e vai para fora, em lateral para o time do Atlético cobrar, 17:30, primeiro tempo, pressa cobrado, lateral, na ponta esquerda essa bola pela beirada, Léo Derek, dá a primeira finta, recua, dá Patrick pela ponta com o Esquivel, o zagueiro domina, Alisson em cima, ele passa o pé em cima da bola, ganha na primeira jogada, enfia atrás com o Zapelli, mais atrás a bola ainda, com o Dudu, arrumou pra bater, entrada na grande, passo para Mendonça, se antecipa Enzo ganha pro São Paulo, da Luciano, pra Ferreirinha, Léo disputa na frente, ganha o zagueiro, volta Léo pro goleiro Santos, que de primeira já vira a jogada, na esquerda com o Esquivel, que domina e vem jogar, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo.
18, primeiro tempo, e essa bola fazendo inversão na direita, a bola para o Atlético com Cauã, linha de fundo, cruzou na área, a bola de Ferrarese, a bola aqui que ele acompanha aí, bobeou, perdeu, Leodério que vai na bola, Ferrarese estica a perna e manda para fora. Dá uma reclamadinha com o Cédric, aqui, coisas ficaram conversando. Lateral cobrado, bola pela esquerda para o Esquivel. Cruzou pro gol de cabeça, rebate, Arboleda tirando. Ferreirinha na sobra, domina muito mal na cadeira, a bola passa por ele. Léo do meio campo, volta, a bola pro goleiro Santos. Lá de longe ele ajeita e joga na entrada da grande área do Atlético. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples, num instante. Com quase 19 primeiro tempo em Curitiba, por enquanto 0-0. Lembrando, São Paulo com 10 em campo. Viveiros na a Bolívar vai na bola disputar, a Bolívar com o braço aberto, tirou, bola para trás, saiu, Jandrei não saiu, acompanha apenas Leodério, que escanteio. Querem toque de braço do Arboleda, jogadores do Atlético. Só que era uma disputa de bola normal, toque involuntário. É escanteio, Furacão na esquerda, Paulo do Vale. É, exatamente, né? Foi ali numa prensada, justamente do Arboleda com o Viveiros, e aí a arbitragem acaba entendendo como lance normal. Na sequência, o Atlético consegue o escanteio, vai em busca do primeiro, para quem sabe forçar penalidades. Escanteio, Dudu na bola. 19 minutos e meio, primeiro tempo 0-0 para a grande área, os zagueiros Benavides, Léo e Esquivel, para cobrança. Pé esquerdo, Dudu na bola, o outro vai lá, chama atenção na grande área, todo mundo cutucando, todo mundo, então ele pega daqui, belisca dali, escanteio Atlético, placar por enquanto de 0-0, que dá para o São Paulo a vaga. Seu Felipe Fernandes vai lá, chama o Léo, que é o capitão, chama o Viveiros, o Patrick, vai chamar quem mais agora? O presidente do Atlético, do São Paulo também, para conversar. Ele está contemporizando demais, é muito blá blá blá. Ele está ouvindo o que do VAR? O que teria acontecido? Dúvida cruel. 20 minutos no primeiro tempo. O que aconteceu para ele parar o jogo? O que teria acontecido? Será que é o tal da bola na mão? Será que é isso? Até parece que foi fora da área, Queçada. Se fosse pênalti, não achei que foi. Mas apareceu fora. O que o PDV falou exatamente isso, porque não tem explicação. Quer dizer, viram lá, vamos ver. Não, tá tudo. Não, ainda não tá. Não tá. Acho que estão marcando o jantar. Curitiba tem restaurantes maravilhosos também, né? Santa Felicidade, né? Nossa, come-se uma massa. Pode ser isso, alguém deve estar procurando lá. Estão enrolando, o VAR tá vendo e vai falar, segura um pouquinho, entendeu? Às vezes é legal também essa briga, né? E dá tempo de pensar. Ou então alguém que tá lá tá ligando pro restaurante para reservar. Espera que eu tô reservando aqui, o que você quer? Pode ser isso. Não foi nada. Vem aí o Dudu, escanteio Atlético, primeira trave, levantamento do gol, rebate, a marcação, a bola voltou, bateu de primeira e manda de canela para fora essa bola aqui na defesa. O Cauã direto pela linha de fundo. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos é o primeiro tempo. Na Liga Arena, São Paulo, por enquanto garantindo vaga nas quartas de final. Atlético Paranaense, São Paulo 0-0, Pedro Cohen. Canhão, no Pernambuco segue tudo igual, Retro 0, Bahia 0 e lá em Minas Gerais, intervalo de jogo, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. 21 minutos e meio, primeiro tempo. Por enquanto o Queçada do São Paulo está segurando essa pressão do Atlético Paranaense. São Paulo ataca muito pouco e está, por enquanto, segurando o 0-0 que dá vaga nas quartas de final, Queçada. O Atlético se lança ao ataque e aí o contragolpe pode ser, de repente, uma arma importantíssima para a equipe do São Paulo, mas vai perder, obviamente, né? Vai perder porque o Rodriguinho é um jovem, ele tem dinâmica, ajuda o time quando não tem a bola, ajuda também a construção da jogada ofensiva, não é? E agora, toda essa confusão, essa paralisação, essa conversa só atrapalha um time, que é o Atlético. Então o Atlético também tem que sair dessa conversinha, entendeu? Porque o resultado de momento classifica o São Paulo para a próxima etapa da competição. Eu queria entender por que o senhor Felipe Fernandes de Lima está toda hora conversando com o árbitro de vídeo Gilberto Castro Júnior. A toda hora, a mão no ouvido direito, ele tá o foninho para ouvir alguma coisa. O que está acontecendo, PDD? Que a imagem mostra pra gente aqui nada de normal. O que a gente vê, né, fazendo o jogo pela televisão, não estou vendo nada normal. O que está acontecendo? Ele está agora explicando, pode ser talvez algum problema no equipamento. Extra-jogo, né? Mas assim, ele estava realmente vendo alguma coisa, porque os jogadores do Atlético agora reclamaram e ele falou, pode jogar.
Vamos pro jogo então. Jandrei cobra tiro de meta pro São Paulo. Por enquanto 0-0 agregado. 2-1 São Paulo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. No campo essa bola para Mendonça, chuta, ela bate em Bobadilha, fica na meia, para ganhar Viveiros, é portão, o cara girou, outra fita, deixou o pé, Bobadilha, comete a falta, do Viveiros, simulação do Viveiros, é o que está marcando o Felipe Fernandes de Lima agora, centroavante do Furacão, girou, e se atirou, esborrachou-se no chão para chamar a falta e o cartão pro Bobadilha, que já tem, PDV. Pois é, e aí quando você falou do cartão, o torcedor de São Paulo ouviu o Bobadilha, já deu aquele frio na espinha, né? Porque o árbitro, ele faz o movimento ali, poderia mostrar para qualquer um. Se fosse o Bobadilha, era o segundo amarelo, o São Paulo ficaria com 2 a menos. Mas Viveiros, por simulação, se na primeira ele tomou aquela falta do Rafael, ficou todo mundo na expectativa de que ele pudesse ter simulado, o que não aconteceu. Agora sim, simulação, amarelo pro atacante do Furacão. Luciano na canhota, essa bola pro fundo, pra Ferreirinha, 2 a marcá-lo, sai de 1, de 2, gira, são 3, 4, tenta a fita, perdeu. Cauã toca, dá Dudu, bate na marcação espirrada, vai desviada, batendo em Bobadilha, vai para fora pela linha lateral, arremesso Atlético na direita, na sua defesa, já cobrado com pressa, bola pra ponta, para Mendonça, no que gira, Enzo Dias vai para tentar tomar, Mendonça é rápido, volta a marcação, opa! E aí vai pro chão Ferreirinha, o Enzo se levanta, dá um empurrão no Viveiros, se levanta, o Luciano vai para cima do Cauã, até a dona Fernanda, a assistente, entra no meio. Clima daqueles, quente na Liga Arena, Paulo do Vale. Muito quente, hein? Clima de Copa Libertadores em plena Copa do Brasil. Equipes que em 2005 fizeram a final também da Libertadores. Até hoje resquícios de tudo que aconteceu ali. Tudo começa nesse lance, num pé de ferro ali do Viveiros com o Enzo. O Enzo mostra levar a pior e depois acaba empurrando por ali o Cauã, né? Nem foi com o Cauã a jogada, mas a confusão acaba acontecendo justamente com o camisa 14. Estão se estranhando bastante o Cauã e o Enzo Dias, e depois toda a confusão, inclusive com a dona Fernanda Antunes, hein? Que coisa! Parando ali os caras. Pensada, nitidamente os jogadores do São Paulo querem botar para fora alguém do Atlético. Isso. Mas não é melhor jogar bola primeiro, não, Quesada? Eu concordo com você. As duas coisas, você tá certo. Mas deveria jogar bola, né? Mas não tá conseguindo. Corajosa assistente ali de entrar no meio dos brutamontes, né? Agora, para o São Paulo, essa confusão, essa paralisação, a conversa, o tempo vai passando. Nós já estamos com 25 minutos, só aconteceu um lance, capital, que foi a expulsão do goleiro do São Paulo. Mais nada aconteceu na partida, não teve mais nenhuma chance clara de gol, né? Então, esse tipo de comportamento dos jogadores atrapalha só quem está buscando o resultado. Para o São Paulo tá ok. E é claro que daqui a pouco o São Paulo vai forçar a barra para alguém lá do outro lado também ser expulso. Atlético tentou essa bola, foi forte demais, direto, linha de fundo, é tiro de meta para o São Paulo jogar em Curitiba. A bola rola, o relógio não para. 26 minutos e meio do primeiro tempo. O São Paulo está indo para as quartas de final da Copa do Brasil. Curitiba, 0-0. Furacão e São Paulo, Pedro Cohen. Canhão, e hoje mais tarde ainda tem Fluminense Internacional lá no Maracanã e com transmissão da Rádio Bandeirantes, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Patrick, ataque do Furacão na grande área, a bola para chegar no fundo, tentou defesar, Arboleda tira, mas tem uma falta na grande área, falta para o São Paulo, na sorte, chegou puxando pela camisa aqui na grande área, o Léo Derek, o jogo está parado, Patrick reclamou demais, mas a falta aconteceu, não aconteceu, Paulo do Vale? Aconteceu sim, né? Ele entra na grande área puxando a camisa do Cedric por ali, falta marcada o Jandrei Cobra. Componentes de suspensão, transmissão, direção, é Nakata. Nakata é qualidade em qualquer caminho, pode contar.
São Paulo aperta a jogada pela meia direita, toca Luciano, a Bobadilha que vira para a ponta por Enzo Dias, toca para trás na fogueira, dá para Mendonça, para Viveiros, mais atrás com o Cauã, tenta na velocidade o Atlético, Zapelli encosta pela beirada do campo, pediu, cruzou pro gol, tem Esquivel, tenta de cabeça, não toca, a bola atravessando a tica na direita para o São Paulo ainda, Cedric aqui chuta, a entrada na grande área, recua, dá pro Alisson, ameaça bater na frente, foi travado na marcação, a bola vai desviada para fora pela linha lateral, o São Paulo sem querer, querendo, oferece o contra-ataque pro Furacão, e que perigo, Paulo do Vale! Exatamente, né, porque é o Atlético que precisa do gol e é o São Paulo quem tem um jogador a menos em campo, o tricolor encurralado. Alisson ganha a bola, perdeu, Patrick toma, dá na ponta, pra Derek, foi pra bola, Léo Derek, opa! Tomou o chute por baixo, é falta marcada. É aqui na linha de fundo e vem bola pra área do Jandré. São Paulo não consegue sair aqui de trás, tá levando pressão o tempo inteiro, PDV. Exatamente, Rogério Assis. O Atlético quer o gol para mudar o panorama, para quem sabe forçar penalidades ou até sonhar mais alto, né? Já por ali o Dudu, sempre ele nas bolas paradas, cobrança de falta que é quase um escanteio. 28 minutos e meio, 28:30, primeiro tempo, é falta, o Furacão cobra aqui na esquerda, beirada do campo, Dudu para colocar para a grande área, Benavides, Léo, Esquivel, grandões, estão lá dentro, Zapelli também no rebote, fica fora da grande área, lateral direito, Cauã, que é bom chutador, Dudu na bola, levantou pro gol de cabeça, Luciano rebate, Cauã na sobra pro gol, ela bate em Bobadilha, fica na direita para Mendonça, domina marcado, Enzo Dias em cima, a bola vai para fora, Mendonça perde para a bola que vai direto, linha lateral, em arremesso é para o São Paulo jogar, opinião na Bandeirantes, aos 29 do primeiro tempo, torcedor do São Paulo, a vaga por enquanto é do tricolor, no agregado 2-1 São Paulo, na bola rolando em Curitiba, Quesada, 0-0. É, ainda no primeiro terço do jogo, né, meia hora de partida e o São Paulo está conseguindo se segurar diante dessa pressão que já seria enorme de qualquer maneira, mas atuando com um a menos, né, com um jogador a menos no meio campo aí sem o Rodriguinho desde a expulsão do Rafael, a coisa realmente está complicada pro São Paulo. E o Atlético tá fazendo um bom jogo, né? Tá se aproveitando dessa situação e o fato de estar atuando em casa para buscar esse resultado. O Atlético é melhor que o São Paulo até o momento. Esquivel domina o zagueiro, passa pelo meio campo fazendo a inversão, já toca a bola para a meia direita, domina Léo para cruzar para a grande área, forte demais, ela vai longe do gol, Jandré apenas acompanha, tiro de meta para o São Paulo, toque eletrônico, Bandeirantes marca com toda a nossa central técnica, lá estão Beto Rebeque, Caiame Martins, com Michel Lopes na mesa de som, Curitiba na Liga Arena, bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. É Copa do Brasil. São Paulo está indo para as quartas de final. Curitiba, Atlético, São Paulo, 0-0, Pedro Cohen. Canhão em Pernambuco segue Retro 0, Bahia 0 e no intervalo de jogo em Minas Gerais, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Lateral, São Paulo cobra, vem Cedric Soares para bater numa velocidade, sem pressa, um jogador a menos, 0-0 dando vaga, ele está vindo aqui para arremessar, ameaçou, mas não foi não, deu um passinho para frente, correu, mas não bateu não, lá vem ele, arremessa do ladinho, Luciano, tenta ganhar a bola, dá a Bobadilha, dá pro Cedric, dá Luciano, tentou com a cruz, a bola bateu na perna dele, resvalou aqui atrás, tira pela meia o Esquivel, sobe a Arboleda com o centroavante Viveiros, a arbitragem não marca a falta do Viveiros, Arboleda no chão, Kevin Viveiros já tem amarelo. O outro pega a falta no Arboleda. Continua a caça a um jogador do Atlético expulso. Os jogadores do São Paulo continuam insistindo nisso. Será que foi para tudo isso? Paulo do Vale, se é para o segundo amarelo, é para vermelho. É, pro Luciano foi muita coisa. Foi absolutamente nada, né Canhão? Pareceu um lance absolutamente normal. Uma disputa ali pelo alto. Nada. O São Paulo forçando a barra para ver se consegue alguma coisa. Pô, é bom jogar futebol. Não passou perto. Nem falta foi. Não foi. O árbitro deu a falta, sei lá por quê também. Eu acho assim, você levantou uma questão importante, Canhão. Joga bola, né? Que daqui a pouco vai tomar o gol. Qualidade para isso tem. Sim, daqui a pouco toma o gol, aí vai ter que jogar bola. Mas pode ser tarde demais, entendeu? Joga bola, o São Paulo tá num momento legal. É um time que não perde há 6 jogos, 5 vitórias seguidas, né? Tá muito preocupado com essa coisa da expulsão, né? Tem que deixa de lado isso. Já era. Tá com 10 em campo. Com 10 em campo, tenta encarar o Atlético Paranaense. E aí com a expulsão do Rafael, que era o capitão é Luciano.
É outro erro você dar pro Luciano a faixa de capitão. Num jogo como esse, né? Ele não tem a menor credibilidade, porque ele reclama primeiro de tudo. Ele deve estar reclamando, por exemplo, que o teto retrátil está fechado. Ele deve reclamando disso agora. Queria aberto. Está reclamando. Ele reclama. A arbitragem não tem o Luciano lá com tanta credibilidade para reclamar de alguma coisa. Reclama mais, né? E quando tem razão, aí o árbitro já tá sem paciência, não para ouvir. E o Viveiros está explicando lá pro Arboleda, mas não fiz nada, eu só pulei. E realmente só pulou, não foi absolutamente nada. Tá no chão Arboleda, e aí é bom lembrar também que o árbitro vai acrescer, né? Ele tá vindo aqui para dar cartão para alguém fora do campo. É para alguém da comissão técnica do Furacão. Do Furacão. Lembrando que no jogo da semana passada, o Ramon Abate-Abel expulsou o Odair Helman, né? Primeiro mostrou um cartão amarelo, acho que é depois... pro Fabinho mesmo, não é não? Me parece que é justamente pro Fabinho Moreno o cartão amarelo por reclamação. 33-30, jogar que é bola por enquanto não vi não, hein? O jogo tá bem amarrado. Bola aqui atrás na marcação com o time do Atlético, sai jogando o Esquivel, toca na direita pro apoio do Benavides, lá na ponta o Cauã dispara. Mendonça com ele, vai no fundo, Cauã para Mendonça, já tentou driblar, em cima o Enzo Dias, ele volta a bola, dá para a ponta Benavides, toca pelo meio campo, faz a inversão, com o peito, Léo domina, o que ajeita o capitão do Furacão, já toca a bola para a ponta esquerda, pro Esquivel, linha de fundo por dentro, tentou Viveiros de primeira, bola forte demais, vai para fora, tentativa de passe na ponta para Zapelli, ela vai direto, linha de fundo, em tiro de meta, a bola para o São Paulo jogar, você com a gente no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques no comando das imagens, com Guilherme Maciel no digital. Por enquanto 34 com o placar de 0-0. Quesada, se eles puderem jogar um pouquinho de futebol, a gente agradece, hein? Porque bola até agora a gente não viu, né, Quesada? Não viu, mas mais por culpa do São Paulo, que está tentando mastigar o jogo, é uma tática. Você pode até não gostar, eu não gosto, um monte de gente não gosta, mas tem gente que defende esse tipo de coisa. Mas o que está acontecendo na partida, embora o São Paulo tenha um jogador expulso, só favorece o São Paulo, né? Porque o jogo está amarrado, né? Não consegue acontecer nada de diferente daquilo que a gente viu até agora. 34,5, bola aqui atrás com a marcação do Furacão, com o zagueiro Besquivel, enfia pelo comando a Viveiros, vai na trombada com a Arboleda, Bobadilha tenta, toca na bola Viveiros, braço primeiro do centroavante do Atlético, ele vai primeiro com o braço e ajeita a bola com o bração esquerdo, é falta marcada para o São Paulo jogar. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Curitiba na Liga Arena, bola rola, o relógio não para. 35 do primeiro tempo. É noite de Copa do Brasil, jogos decisivos. Curitiba, São Paulo por enquanto indo nas quartas de final. Atlético São Paulo 0-0, Pedro Cohen. Canhão, e lá em Bragança Paulista, em intervalo de jogo, o Botafogo vai se classificando com esse empate em 0-0, hein? E daqui a pouco, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0. Luciano para a jogada pelo meio. Opa, tomou pancada. Por baixo vem marcação de Patrick. Falta para o São Paulo pela meia direita. Paulo do Vale. Alguns anos foram companheiros no próprio São Paulo, né? Patrick e Luciano. Agora o camisa 88 chega por baixo, derruba o camisa 10 do Tricolor Paulista. A arbitragem marca, quem sabe, um momento de perigo do Tricolor Paulista, por enquanto 0-0. 36 agora, Léo, que é o capitão do Furacão, está chamando a atenção do árbitro, que depois deu para ler rapidinho aqui. Ele falou assim pro Léo, apontou a faixa no braço, falou: você é o capitão, só você fala comigo. Só você fala comigo. São Paulo cobra a falta na entrada da grande área. Enzo Dias e Alisson ali. Arboleda na área. Para Alan Franco. Subiu de cabeça, tenta desviar. Ela vai para a beirada do campo. Fica na direita ainda com o Cauã. Domínio lateral. Tá pressionado. Enfia pela ponta para Mendonça. Toca a marcação do São Paulo. Alisson ganha. Dá para Ferreirinha. Ferreirinha recua. Dá a Bobadilha. Mais à esquerda ainda. Enzo pela linha de fundo. Enfia na ponta essa bola para Ferreirinha. Dá a primeira pinta. Outro drible. Dominou. Limpou mais um. Adiantou demais. A bola perdeu para Dudu ganha, dá a Zapelli que entrega para Mendonça, opa, e dali bola, ela bateu na... Alguém tem que tomar providência contra a bola, olha o que ela fez com o Mendonça, absurdo isso, e vai jogar o São Paulo pela ponta, tentou a jogada pela meia esquerda, Ferreirinha, foi desviada, a bola na marcação com o Cauã de novo, é lateral de novo, é pro São Paulo pertinho da bandeira de escanteio, 37 minutos no primeiro tempo, já vem Ricardo Capriotti, no intervalo, Bandeirantes, por enquanto 0-0 assim, o São Paulo vai para as quartas de final.
lateral. Já arremessa Enzo Dias, dá para Ferreirinha, belo passo por dentro, passa Bobadilha, protege a bola, chama a falta, perdeu. Vem Cauã, chuta, bate em Mendonça. Dudu chuta, ela bate em Ferreirinha, depois dá um bico esse Mendonça na cara do Enzo. E ela vai para fora pela linha lateral. Pode abrir contagem pro Enzo Dias. Apagaram as luzes da Liga Arena só para ele. Tá tudo escuro pro lateral do São Paulo. Não dá nem para falar que é cera. Não tem jeito de ser cera. Tomou uma bolada na moringa. Nocauteado Paulo do Vale, o lateral esquerdo do São Paulo. Tava próximo ali, né? O chute do Mendonça explode, nossa, na cara, né? Assim, sem massagem alguma pro Enzo, que vem participando de alguns lances da partida bem acidentada pro Enzo até aqui, principalmente depois dessa bolada. Recebe ali aquela aguinha para ver se melhora um pouco. Vai ficar com um zumbido uns 15 dias, hein? Quem que chutou essa bola? Mendonça, né? Nossa. E 1,5 metro de distância, né? Nossa Na perna boa, canhota ainda. Eu não vou falar que ele fez de propósito. Parece que foi de propósito. Não, que ele ele é quis tirar tão a ruim. Ele é ruim mesmo, né? Ele quis tirar a bola dali. A gente conhece bem, né, Canhão? Hein, PDV? Corinthians, Santos, Ceará. Bahia no Ceará bom, até que ele conseguiu dar uma enganada. Empresário bom ele, hein? Ah, o empresário bons, dele. times bons, hein? Speed Mendonça. É. Rapaz. Tá caído lá Queria o um Enzo. empresário desse, viu, Canhão? Puxa vida. Tava feito na vida. Tá se levantando o Enzo. Dê uma olhadinha pro lado. Deixa eu ver se a orelha direita. Olha lá pra mim, PDV. Vê se a orelha direita tá lá ainda na cabeça dele. Tá lá? Tem um vergão ali, né? Tá, é. Ele apagou, né? Como se fosse boxe, né? Pois é. Arboleda para trás, domina, dá a Jandrei na grande área, marca Zapelli, Jandrei enfia um bicudo, levanta a bola para frente pro Ferreirinha que não vai para a bola, Léo sobe de cabeça, rebate, ela vai na ponta para pegar o Bobadilha, tá fora o Enzo e do São Paulo tá com 9 agora, hein? Bobadilha para trás, Alan Franco chuta prensada, ela bate em Mendonça, Luciano sobe, passa por ele, cai atrás, tentou de cabeça, corta no meio o Alisson, ia pegar Ferreira, não pega, Léo volta com o goleiro Santos, que toca a bola para canhota para jogar com o zagueiro Esquivel desse lado, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Com quase 40, apertou a jogada para a meia esquerda com Dudu para Patrick, perde a bola, recuperação para o São Paulo, Arboleda na direita para correr bem aberto, calcanhar, belo passe, tenta Ferreirinha, o Luciano volta marcando, dá de bico e manda para fora essa bola, Benavides, é lateral ataque do São Paulo aqui pela ponta direita, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Na Liga Arena em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Copa do Brasil. O Tricolor tá indo embora para as quartas de final, tá se classificando. Atlético São Paulo 0-0, Pedro Cohen. E na Arena MRV a bola voltou a rolar. O Flamengo vai ganhando por 1-0 e levando o jogo para os pênaltis. Daqui a pouco o Fluminense Internacional no Maracanã. São Paulo por dentro, o Alisson domina, tenta driblar, opa, tomou pancada e tá no chão. Cauã Moraes chega, comete a falta e de novo aquela reclamação dos jogadores do São Paulo. Todo mundo quer cartão, só falta, né, Paulo do Vale? E bate, o Cauã tava ali no lance, foi uma falta dupla praticamente, né? Bate bastante também o camisa 14 do Atlético, faz o serviço sujo por ali. Parou o Alisson agora com a ajuda do companheiro e apenas uma finalização no gol até agora e foi do São Paulo, hein? Mesmo com o Atlético Paranaense. Chute do Bobadilha, aquele só aquilo, chute né? Pouco inspirado até do Bobadilha, um jogo brigado e pouco inspirado, Canhão. Leandro Quesada, acho que 0-0 não é placar, é nota pro jogo até agora também, hein? É um jogo, nesse aspecto, realmente, uma nota, a menor nota que você puder dar, né? Agora, muito por causa do que aconteceu, né? Expulsão, jogo picotado, isso interessa mais ao São Paulo do que o time dono da casa. Realmente esperava um outro tipo de jogo e a gente não viu isso até agora. Vamos ver se de repente no segundo tempo as coisas mudam. Mas por enquanto o São Paulo faz um jogo psicológico muito, muito, muito importante lá em Curitiba. Luciano bota o cabecinho, enfia pelo meio, volta recuperando bola aqui na jogada, o Dudu com o Furacão, toca, dá a bola pra ponta, Benavides, dá pra Patrick, toca de volta com o Dudu, 42 primeiro tempo, já vem Ricardo Capriotti, no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio, na canhota o Esquivel, dominou, vai bater, preparou, apontou um canhão pro gol, desviada, Jandrei! Zapelli põe o pé no meio do caminho,
Ela vai na mão do Jandrei, que pega, que perigo. Se o Zapelli acerta do lado, vai no chão. Era 1-0 Furacão, Paulo do Vale. É aquela bola traiçoeira, né, Canhão? Impressionante. Um desvio ali poderia matar o Jandrei completamente. Dessa vez ligado no lance, contando com um pouquinho de sorte também. O Jandrei consegue fazer a defesa. Melhor lance do Furacão até aqui no jogo. Mendonça na ponta com 2. Chuta, vai desviada. A bola sai lateral. A bola para o Atlético jogar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no Brasil. Acesse braspress.com. Zapelli atrás, meio campo, recua a jogada, volta por dentro, puxa, dá pra Léo. Léo pra direita, conseguindo Benavides, enfia pela minha direita, pra Mendonça, pra Dudu, pra Mendonça, Alan Franco, bota o pezão, tira entregando o Luciano, que lança no meio, Alisson toca pra Ferreirinha, opa, trupicou, ganhou, mesmo assim girou, prende, protege, chama a jogada, 2 em cima, são 3, agora perdeu a bola. Patrick recupera a bola com o Furacão de volta, 43, primeiro tempo, 0-0, assim o São Paulo vai às quartas de final, tenta a defesa, volta de Velos, opa! Ferrarese chega pro baixo e atinge o centroavante do Atlético, era tudo que queria aqui no meio, Kevin Viveiros, Paulo do Vale. Ele queria também um cartão, né? Não consegue por ali, Ferrarese chega, faz a falta, mas sem apelar, sem violência, e o Atlético Paranaense tenta marcar ainda na primeira etapa para quem sabe forçar penalidades, por enquanto 0-0. Domina aqui no meu campo o Atlético, sai com o Patrick. Patrick vira a bola para a meia direita. Fecha no apoio, Dudu. Dá uma olhadinha pelo meio, toca à frente o zagueiro. Bate Benavides. Dá pro Esquivel na canhota. Levantou pro Alan Franco. Bota o cabeção, tira completa de cabeça aqui pela ponta. O Alisson com defeito. Ela volta na sobra com Benavides, que já toca na ponta. Cauã tentou a bola para Mendonça. Volta Alan Franco para tomar do Mendonça. Mendonça protege, toma a frente, ganha a bola e protege. Ela vai direto, linha lateral. Que vacilo do Alan Franco. Mendonça pega a bola e arremessa com pressa. Toca na direita para Cauã Moraes, que bate mais atrás com Benavides. 44 no primeiro tempo. Por enquanto 0-0. São Paulo com jogador a menos. Mendonça na direita, perna canhota, bateu pro gol. Alan Franco de cabeça, tira a bola, vai para fora pela linha lateral. Em novo arremesso Atlético no fim do primeiro tempo. 44-30. Lateral já foi cobrado, bola para direita, ataque na ponta com Benavides. Entrada da grande área para Mendonça. Cruzou pro gol. Patrick ajeitou de costas para canhota, bateu pro gol, bateu no Arboleda, escanteio. Patrick gira, carimba, Arboleda, escanteio. Atlético lá na direita, Paulo do Vale. O Mendonça aproveita para chamar a torcida atleticana para o jogo. Perigo, o Atlético tenta o primeiro gol para colocar fogo, para de fato entrar na briga pela classificação. Escanteio, momento importante da partida. Próximos dos 45, já os acréscimos em Curitiba, tem escanteio para cobrança, Mendonça, Furacão, fechadinho pro gol, tentou Zapelli de cabeça, Luciano corta, rebote, volta fora da grande área, faz o giro, prende, protege para tentar cruzar para trás da defesa, vem na marcação, tira essa bola, reboteou, voltou, Léo Derek recua, dá atrás com o goleiro Santos de pé direito, toca no ataque, levanta na ponta para Mendonça, de cabeça ganha, mas a bola vai desviada em lateral. Quanto de acréscimos? Quanto? 10 minutinhos. É para tudo isso, né, Queceda? Com o pênalti, a revisão. Aliás, pênalti não, com a falta, o vermelho para o Santos. É para tudo isso, né? É por aí. Eu não cronometrei, mas ficou muito tempo parado o jogo, né? Muito Olha, pela tempo. bola que jogaram, eu daria desconto, não acréscimo. Eu já teria terminado o jogo. Pois se acabasse às 35, estava tudo bem. Boa, Ken. É isso aí. Lá vem Ferreirinha, tentou uma caneta, foi na jogada com 3 em cima, perdeu a bola, Léo recupera, entrega do lado essa bola para meia direita, Zapelli busca na aproximação, 45-30, o jogo vai até 55, na direita, Cauã, lateral desce, vai no apoio, dá para Mendonça, faz o drible, sai do Enzo, cortou para canhota, para cruzar, não cruza, dá por dentro, Patrick na meia-lua, faz o giro, Alisson em cima, ele vira a bola pro Esquivel, levanta a cabeça, cruza, na direita para Cauã, cabeceia, Jandrei atrás da bola, no alto, grudou Jandrei, vai lá em cima e fica com ela, Paulo do Vale. A Jandrei que foi titular na semana passada, né, e quis o destino que participasse da segunda partida e sendo efetivo, né, pelo menos mostrando segurança neste momento, repõe no chutão, alivia ali pro São Paulo. Bola, ataque do São Paulo, sai Santos pra pegar, vem o zagueiro, olha aqui com o Luciano, chegou, Santos pega! Um balão que veio lá do Jandrei na indecisão aqui do Esquivel com o Santos, não vai você, não vou eu, não foi, não você vai, não vou eu, o Luciano quase se aproveita, que vacilo, por pouco não saiu o gol do São Paulo, Paulo do Vale. Quando eu falei do chutão do Jandrei, a bola estava no meio do caminho, não esperava que fosse dar em algo, quase deu pro tricolor paulista nesse chute do Jandrei.
47 minutos do primeiro tempo. Por enquanto 0-0, assim o São Paulo avança. O tricolor está indo para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Vai tocar aqui no meio campo o time do Atlético pressionando, tá em casa, vem de 2-1 pro São Paulo, domina na esquerda esse passe, o Esquivel dá na Zapelli, leva o toque, a bola passa pela marcação para Dudu pela meia direita, do Dudu na ponta para Mendonça, Cauã encosta Mendonça, enfiou na grande área com o Patrick, domina na ponta, vem Dudu, pede a jogada de bico, tira a marcação com Enzo, dá um bico, não tem ninguém do São Paulo, a bola fica com o goleiro Santos que sai no meio campo e joga com o pé. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Ribeiros para trás, o passe, entrada na grande área, no meio tenta Zapelli, volta, tira Ferrarese, dá para Lanfranco, chuta, bate, rebate, volta Enzo Dias, toque, manda a bola para fora pela linha lateral. Ainda no ataque é lateral, bola para o Atlético jogar. Fechamos 48, o jogo vai a 55 no primeiro tempo. Patrick na direita para Mendonça, com Patrick no fundo para cruzar pro gol, tentou driblar, cortou, 2 em cima, foi prensando a defesa, tira que atrás, Bobadilha vira, toque no meio, ninguém do São Paulo. São Paulo pressionado, emparedado, bola com o zagueiro, toca na ponta. Entrada na grande área, puxa a marcação, dá Patrick para Zapelli, Zapelli pelo fundo, para Léo Derek, domina, Derek para cruzar, tentou uma caneta, é marcado, insiste, Cedric em cima, ganha o lateral, de volta, recua, dá na ponta para Dudu, dá o primeiro come, devolve a bola com Léo Derek, mais atrás com Zapelli, escapa da marcação com Ferrarese em cima, limpou para bater, levantou na área, bola forte demais, Jandrei pegou, outro ataque do Furacão que para na mão do Jandrei, Paulo do Vale. Por enquanto a bola procura as mãos do Jandrei, né? É um imã até aqui, alçada na grande área, sem desvio, acaba ficando com camisa 93, que chuta novamente pra frente, aliviando a vida do São Paulo, 0-0. 49, primeiro tempo, por enquanto o placar de 0-0, levando o São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Furacão, Dudu pelo meio, passe com o Zapelli abrindo no lado esquerdo para chegar o Esquivel, ajeitou, bateu pro gol! Bandeirantes, o canal do esporte. 49-30, tá indo embora o primeiro tempo em Curitiba. Leandro Quesada, por enquanto, com o placar de 0-0. Persistente, insistente, Quesada. Agora, a quicada da bola é diferente no gramado natural e no gramado sintético, né? No lance da expulsão do Rafael, os dois jogadores, os dois zagueiros do São Paulo calculam mal a batida. Se fosse no Morumbi, talvez fosse diferente. Principalmente o Arboleda, que esperou que o Rafael estivesse do lado. Exatamente, né? E o Alan Franco estava ali também. E o Santos agora nesse lance também com o Esquivel, né? E olha que eles estão acostumados mais do que qualquer um, né? Com o gramado sintético. É um detalhe aí, não é? Que a gente às vezes deixa passar batido, enfim. Mas um excelente resultado está sendo construído pelo São Paulo nesse primeiro tempo, num jogo que não teve jogo, né? Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 9h30 no Allianz, Palmeiras e Corinthians. Ulisses Costa comanda a nave com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Gustavo Soler e Luiz Fabiani. Vai atacar de volta o Atlético, bola para o meio campo do lado esquerdo com o zagueiro Esquivel. Esquivel toca a bola para Zapelli, dá a primeira finta, escapa da marcação feita por Ferrarese. Toca no meio campo de volta, a bola com o capitão Léo, que domina com liberdade. São Paulo todo atrás, chamando o Atlético para o ataque. Léo dá para o Esquivel, colocou a entrada na grande área para Zapelli, ajeita na canela, corta a marcação aqui atrás com o São Paulo, tira a Bobadilha, que dá pro Alisson, que dá Luciano, tenta meia lua, não leva, adianta pra Ferreirinha, apareceu impedido Ferreirinha, bandeira não deu, dá Luciano, ele tenta o tiro, tomou um tapa na cara e caiu. Luciano vai pro chão, tudo bem, vai Luciano, teve o tapa, mas não vai ficar meia hora caído também, que não vai adiantar muita coisa, né, Paulo do Vale? É porque o árbitro, ele já demonstrou ali, logo nos primeiros momentos, uma certa confusão de marcação, mostrou cartão daqui, cartão de lá, e agora todo mundo fica tentando cavar um cartãozinho no jogo. Vem para Estrela Bet. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Lançada na ponta essa bola pro São Paulo, para Ferreirinha, defesa quarta, vem Cedric, não toma. Zapelli vai na trombada, Esquivel tentou, melhor pro Alisson, já ganha, dá pela meia a Bobadilha, dele a Luciano, com 2 em cima, chuta lá, bate em Patrick, Patrick ganha, devolve a bola para Esquivel ainda, o zagueiro enfia na frente com o Viveiros, para correr nas costas do Arboleda, eles correm, ganha Viveiros, Arboleda abriu o braço, caiu Viveiros reclamando de falta e o árbitro deu. E vem cartão pro Arboleda.
Na asa aberta tem mais um do São Paulo, pendurado, Paulo do Vale. É, porque o Viveiros ia ganhando ali na corrida. Ele leva a mão no rosto e tal, e o cartão não é por conta disso, né? O cartão é porque o Arboleda percebe que vai perder ali na passagem e acaba, de alguma forma, obstruindo justamente o Viveiros e toma o cartão amarelo. Fica se explicando ali para a arbitragem, mais um cartão no jogo. Segundo amarelo para o São Paulo, que já teve o Rafael expulso. Leandro Quesada, 52 minutos e meio, o jogo vai a 55, tem mais jogador do São Paulo pendurado com amarelo. O jogo enroscado esse, Quesada, 0-0. É, amarradão, né? Amarradaço. Agora, o Arboleda não teve a intenção de dar a cotovelada, só esticou o braço e tal. Agora, o Viveiros é bom atacante, hein? Mas é péssimo artista, hein? Porque do jeito que ele caiu, parece que arrancou a cabeça dele. Não, mas aí há controvérsias. Ele conseguiu induzir o cartão. Entendeu? Esse é o ator do mal. Então. Vem a cobrança de falta aqui na esquerda. Zapelli para bater. Dá uma cochichadinha ali com o Dudu. Encosta também o Léo Derek. Dudu e Zapelli próximos. O Léo Derek fica na entrada da grande área. O Esquivel tá aqui atrás, ó. 53 minutos. Vai acabar o primeiro tempo em 2 minutos em Curitiba. 0-0. O São Paulo está segurando esse empate. Dudu na cobrança, passou pela bola. Zapelli autorizado. Bateu direto. Alan Franco, vem Luciano para trás de cabeça. Bota para fora, Luciano. Que perigo. Ele passa à frente do Alan Franco, bota o cabeção e toca para trás. Ela passou pertinho do ângulo. Ia ser um golaço. Só que contra, né, Paulo do Vale? É, quase sai o gol de número 98 do Luciano pelo São Paulo, só que seria contra. Que segurança para fazer isso, hein? Olha o escanteio. Zapelli cobra curto para Dudu, que dá para Zapelli, entrando na grande área, para trás a bola. Arrumou para bater pro gol, Cauã, para fora! Ela passa à esquerda do gol, perto do ângulo. Cauã domina o lateral com liberdade de novo, Paulo do Vale. É, a bola do Atlético sobe na finalização, né? Agora o tiro de fora da área, na sequência do escanteio, uma jogadinha ensaiada por ali. Quase, hein? O Furacão quase marca no apagar das luzes da primeira etapa, segue 0-0. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. 30 segundos para acabar o primeiro tempo, que teve 4 horas. Santos domina, toca na grande área, abre a jogada. Léo aqui na esquerda, Esquivel na ponta, marca Ferreirinho, o goleiro. Caminha Léo, domina e abre a jogada com o Esquivel. Já olhou para o relógio, Felipe Fernandes de Lima. Olhou, levou o apito na boca e ufa! Terminou o primeiro tempo na Liga Arena. São Paulo indo às quartas de final, por enquanto com um jogador a menos, está sofrendo. Atlético Paranaense, São Paulo 0-0. Intervalo, Bandeirantes. Alô, alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão, você volta já para o segundo tempo. O São Paulo vai se classificando, vai garantindo lugar nas quartas de final da Copa do Brasil. Alô, Paulo do Vale, Liga Arena, o que é que você tá vendo aí, PDV? Boa noite. Vamos lá, Capri, boa noite. Ó, conversa com a arbitragem, né? A arbitragem confusa e até monitorando aqui redes sociais, torcida do São Paulo indignada com a expulsão do Rafael. Muita gente não conseguiu enxergar um toque não que desequilibrasse o jogador do Atlético e no fim ocasionasse a expulsão do Rafael. Mas quem foi conversar com a arbitragem agora na reta final... E até me parece que o Patrick ali em tom de indignação tá falando a respeito disso, é justamente a equipe do Atlético Paranaense. Mas quem tem um a menos é o São Paulo, expulso o Rafael. E aí o Crespo se viu obrigado a tirar um jogador de linha, saiu o Rodriguinho, com menos de 5 minutos entrou o Jandrei. À disposição de Crespo para a segunda etapa, o São Paulo tem a vantagem, venceu o primeiro jogo 2-1, 0-0, vai levando o tricolor às quartas de final da Copa do Brasil. Tapia, já que não tem mais o Jandrei no banco, André Silva, Marcos Antônio, Pablo Maia, Luan, Sabino, Patrick Henrique, Mike Negruti e Lucas Ferreira, os jogadores à disposição de Hernan Crespo, Capriotti. Valeu, PDV, você já volta aí para o segundo tempo também, árbitro fraco. Eu não gostei da arbitragem nesse primeiro tempo na Liga Arena. Não vi o toque do Rafael no jogador do Atlético Paranaense. Pode ser que surja uma imagem aí que me desminta. Mas eu não consegui enxergar nas que foram apresentadas.
E esse cartão amarelo pro Arboleda aí, que pode ser um problema no final do primeiro tempo, não foi nada também, Quesada. Tomou um cartão amarelo, o árbitro tá meio perdidão aí. Mas o que é que tá rolando lá em Curitiba? O São Paulo tá tendo mais sorte que juízo? Ou o Atlético Paranaense que é fraco mesmo? Fala, Lelê, boa noite. Ô, Capri, toda essa confusão, na realidade, ajudou muito mais o time que tá com a vantagem, que é o São Paulo. A gente praticamente não teve jogo, né? Muito falatório, muita confusão, jogo paralisado, 10 minutos de acréscimo. A grande chance do São Paulo com Bobadilla, né, no único chute que não fez cócegas. Depois o Zapelli desviando um chute fraco, facilitando a vida do Jandrei. E nesse finalzinho aí, né, o cruzamento quase que o Luciano fazendo contra, a favor do Atlético Paranaense contra o próprio time, o São Paulo. Olha só, na hora, Capriotti, eu achei que foi. Depois apareceu uma outra imagem que não foi conclusiva. E aí eu voltei, olha, eu vi pelo menos uns 5 minutos desse lance aqui. Enquanto a bola estava rolando, o Canhão estava narrando. Quando ia para a lateral, eu parava e revia. Eu vou até mandar para você, tá? Tem um lance aqui, numa imagem, da Prime Video, né? Que está transmitindo esse jogo, que há um leve toque da perna esquerda do goleiro do São Paulo na perna do jogador Viveiros do Atlético Paranaense. É um leve toque, quase que... É um leve toque, quase um carinho, tá? Vamos chamar de carinho. Mas ele é suficiente, na minha visão, para que o jogador da equipe do Atlético Paranaense seja derrubado, porque ele vem na velocidade. Se fosse uma jogada de disputa de bola sem que a bola estivesse em velocidade, aí é contato perna com perna e ok. Mas do jeito que a bola veio, do jeito que o jogador Viveiros se pronunciou, se projetou, né, no lance, para mim houve o contato. Leve, é verdade, mas a regra não diz se tem que ser forte ou não, né? Se o contato ele é suficiente para derrubar o jogador, tá marcado. É um lance muito difícil, Capri. É um lance muito difícil. Eu não sou VAR, eu sou comentarista só. Não queria estar na posição do VAR para marcar esse lance, tanto é que demorou bastante, por isso todo esse tempo de acréscimo. Agora, o torcedor São Paulino, talvez alguns não enxerguem dessa forma, tá? Eu fiquei muito indeciso, confesso a você. Não é um lance fácil. Então, por esse lance não ser fácil, eu vou tirar minha crítica à arbitragem. No resto, eu concordo com você. Muito falatório, muita conversa, muita paralisação. O árbitro quis ter uma orelha muito grande, igual do orelhão, né, da antiga Telesp, ouvindo muita conversa, e o São Paulo mais preocupado em tentar tirar um jogador do Furacão do que jogar bola. Deu certo, no psicológico deu certo, resultado que está mandando o São Paulo para a próxima etapa da Copa do Brasil. Vamos ver se o São Paulo confirma isso no segundo tempo, e espero também uma imagem aí que possa me tirar essa dúvida, porque é isso, né? Pelas que eu vi, não tenho certeza de que o Rafael tocou o jogador Viveiros do Atlético Paranaense. Já volta também Leandro Quesada para todo o segundo tempo. O tricolor vai se garantindo nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois do intervalo, vamos ao Allianz Parque, hein? Porque assim que a bola parar de rolar na Liga Arena, aí é a vez do Allianz Parque. Aí é a vez do derby, aí é a vez de jogaço de bola. Palmeiras e Corinthians, Ulisses Costa vai transmitir com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli e a reportagem Bandeirantes que vem na sequência com Gustavo Soler e Luiz Fabiani. E vamos conferir os outros jogos, tem mais bola rolando aí. O Pedro Cohen vai confirmar pra gente. Não saiam daí, já voltamos no intervalo inteligente Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental.
A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A sua semana premiada é na Estrela Bet. Semana das Estrelas até 9 de agosto. Uma semana inteira de bônus, prêmios e recompensas para você brilhar. São 300 mil reais em prêmios. Aproveite! Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe o app no Google Play. Estrela Bet, simples e num instante. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Futebol é com a Bandeirantes. São 8h35, 10 de intervalo na Liga Arena. Atlético Paranaense e São Paulo estão empatando por 0-0. O tricolor está avançando às quartas de final da Copa do Brasil. Assim que a bola parar de rolar em Curitiba, aí é a vez do Allianz Parque, aí é a vez do derby, de jogaço. Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar. Ulisses Costa vai transmitir os comentários do Alexandre Pretzel, do Ronaldo Giovanelli e as reportagens do Luiz Fabiani e do Gustavo Soler, que chega agora trazendo o destaque do Verdão e o time já definido e escalado. Fala, Soler, boa noite. Vamos lá, Capri, boa noite para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Bruno Fux e Murilo não se recuperam e não foram nem relacionados para o derby desta quarta no Allianz Parque. O Palmeiras escalado com 21 Everton, 4 Gia e 15 o capitão Gustavo Gomes, 13 Micael e 22 Piquerez. No meio de campo, 5 Aníbal Moreno, 30 Lucas Evangelista, 17 Facundo Torres, 18 Maurício, 19 Sousa e 9 Vitor Roque. Palmeiras aí escalado pelo técnico Abel Ferreira com a missão de fazer no mínimo um gol para levar para os pênaltis e tentar devolver a vitória da semana passada do Corinthians na Neoquímica Arena. E por falar em Corinthians, e o Timão, como é que vem o time do Dorival Júnior? Fala aí, Luiz Fabiani, boa noite. Alô, Capri, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O volante José Martínez, que deu susto na comissão técnica no treinamento desta sexta-feira, está relacionado normalmente e inicia entre os titulares do técnico Dorival Júnior, que definiu a escalação com 1 Hugo Souza no gol, 2 Mateuzinho na direita, dupla de zaga de 5 André Ramalho, 13 Gustavo Henrique, 21 Matheus Bidu na ala esquerda. Meio campo com 14 Ranieri, 70 Martínez, 19 Carrilho e 8 Rodrigo Garro, e a dupla de ataque 10 para Memphis e 9 Yuri Alberto.
Time completo aí, time titular do Corinthians, titularíssimo para enfrentar o Palmeiras. Jogaço de bola daqui a pouquinho, aqui na Bandeirantes, nesta noite de gala do futebol, noite de gala da Copa do Brasil, que tem mais jogos, mais partidas sendo disputadas, times que vão avançar às quartas de final. Pedro Cohen tá de olho em tudo e conta pra gente agora. Fala aí, Pedro, boa noite, o que é que tá rolando mais aí na Copa do Brasil? Fala, Capri, boa noite. Em Bragança Paulista, o Botafogo vai vencendo o Bragantino pelo placar de 1-0 e se classificando. Nesse jogo, teve ambulância em campo, tá? O Marlon Freitas teve que sair, ser substituído após um choque de cabeça. Na Arena MRV, o Flamengo vai ganhando por 1-0 e levando o jogo para os pênaltis. Em Pernambuco, Retrô e Bahia empatam em 0-0. E mais tarde, Fluminense Internacional no Maracanã às 9h30. O Fluminense ganhou do Inter lá no Beira-Rio por 2-1 no primeiro jogo. E também, é claro, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. O Corinthians venceu por 1-0. Muito bom, vamos ficar de olho nisso tudo aí, informando o nosso ouvinte assim que os gols forem acontecendo, mais equipes vão se classificar. E amanhã teremos o complemento disso tudo, não é? Com os 2 jogos que restam para a gente definir todos os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. São 8h38, 22 minutos para as 9h da noite, no intervalo inteligente Bandeirantes. Temos 13 de intervalo aí, PDV, já tem movimentação de retorno dos times aí, ou por enquanto todo mundo lá no quentinho do vestiário? O Atlético Paranaense retornou, São Paulo voltando já, Capri, mas o Furacão já se posicionando ali para o início da segunda etapa. Muito bom, Quesada, o Rodriguinho foi o sacrificado aí para que o Jandrei pudesse entrar no lugar do expulso Rafael, não é? Acertou nessa substituição aí o técnico Hernan Crespo, porque eu te pergunto por quê. O Rodriguinho é o cara que poderia ajudar a puxar os contra-ataques do São Paulo. E tudo bem, você pode falar, o Luciano também faz isso, mas será que o Rodriguinho não seria o cara mais apropriado, adequado para isso, não? Ele poderia ter tirado um dos zagueiros, mas eu acho que na cabeça dele ele permanece com essa linha aí de 3 para justamente manter o resultado, né? Manter essa defesa sólida do São Paulo aí. Eu acho que a saída do Rodriguinho atrapalhou muito, concordo, porque assim, a bola passa pelo Alisson e pelo Bobadilla, mas aí falta esse meia para fazer a ligação com o Luciano e o Ferreirinha. E aí o Luciano é obrigado a fazer esse papel e ele fica distante do Ferreirinha. Então, quer dizer, perder um jogador é uma tragédia, né, nesse sentido, né? E aí você vai mexer nas laterais? Não. Vai mexer na zaga? Até poderia. Mas acho que seria muito arrojada essa alteração do Hernan Crespo tirando um zagueiro. Porque assim, vamos falar a verdade, o São Paulo não sofreu nada, né? Ofensivamente, qual foi o lance mais perigoso do Atlético Paranaense, né? Então, nesse conceito, eu acho que passou isso na cabeça do Hernan Crespo. Deixa eu pelo menos manter aqui uma defesa sólida, e foi o que aconteceu nesse primeiro tempo. É isso, né? E aí o São Paulo vai garantindo, mas dava para jogar um pouquinho mais, sempre, mesmo com um a menos, né? Sim, porque sim. O São Paulo tá dando sorte, entre aspas, né? Não tem sorte, mas é que o Atlético Paranaense também, tecnicamente, é um time bem limitado, né? Muito limitado. Um jogador a mais, era para ter feito mais o Atlético Paranaense também, não é? Sem dúvida. No momento em que os 2 times já estão postados aqui, tá rolando a alteração que o PDV vai trazer informação pra gente, não é? E o São Paulo agora, vamos ver no segundo tempo se ele consegue se movimentar de uma forma diferente. O fato é o seguinte, o placar está bem aberto para esse segundo tempo nessa briga por vaga na próxima fase. Léo por Léo no Furacão. Saiu o Léo Derek 61, entrou o Léozinho 21. Já eu confirmo as outras alterações. Árbitro sinalizando ali, checando se tá tudo em ordem. Vai começar o segundo tempo e nós vamos voltar para todas as emoções da segunda etapa. É isso aí, é com você mesmo, Rogério Assis. Sou eu. Esquenta as pregas vocais aí, solta a voz e vem... Vem, canhão! Cheguei! Capriote, começa o segundo tempo em Curitiba! Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol da maior rede de rádios do Brasil. São Paulo já ataca pra ponta essa jogada, tenta Ferreirinha, bate no zagueiro, espirrada, ele tentou de volta, bateu pro gol, Cedric, escanteio pro São Paulo. O São Paulo ganhou um escanteio com 20 segundos.
Atrapalharam-se ali os dois jogadores do Furacão, Steve Mendonça e o Esquivel. Escanteio grátis para o São Paulo para começar o segundo tempo, Paulo do Vale. É para tentar começar de uma forma diferente daquela primeira etapa, né? E começa pelo menos nesse sentido. Quem se atrapalha é o Atlético Paranaense. Escanteio, Enzo Dias na bola. 1 minuto do segundo tempo para a grande área. Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. 0-0 São Paulo com um jogador a menos. Enzo levantou para o gol, Arboleda tenta a marcação, tira a bola, sai da grande área, Alan Franco de cabeça, arrumou Ferreirinha, limpou para fazer, pediu o pênalti, o defesa chega batendo, o Léo chuta, bate do Luciano, Léo completa e manda a bola para fora da grande área. Ela volta aqui no meio, mas a arbitragem está marcando. Ali dentro na grande área, uma falta. Quando há o toque do Ferreirinha, ele gira. O chute do Léo vai no braço do Luciano. O jogo parado, o São Paulo chega dando pressão no início do segundo tempo, Paulo do Vale. E entraram na equipe do São Paulo o Marcos Antônio com a 20 e o Sabino com a 35, né? Saem os amarelados aí. O Bobadilha, 21 e o Arboleda, camisa 5. Então o São Paulo não quer ficar com mais um jogador, né, a menos, né? Já tem um que o Rafael foi expulso, então tenta de alguma forma prevenir aí o Hernan Crespo. Inteligente o técnico do São Paulo, não é, Leandro Quesada? Coloca o Marcos Antônio, que tem uma dinâmica legal aí, né? Ele é até mais dinâmico que o próprio Bobadilla. Mantenha esse esquema com 3 zagueiros com a entrada do Sabino, e do lado do Atlético sai um lateral e entra um ponta. E vem de volta o Furacão, Zapelli meio à esquerda, toca Patrick para Zapelli de volta no meio do campo, dá Léo abre o passe para a direita com o zagueiro, tenta Benavides, olha para a área para levantar, acha bem Léozinho aberto na esquerda, lançado, ele vai no fundo, vem Mendonça, limpou, bateu pro gol! Com o pé por baixo, chegou Marcos Antônio, toca para escanteio, Furacão dá o troco, vem na resposta e ganha escanteio na esquerda, Paulo do Vale. Começa movimentado com o futebol dessa vez, o segundo tempo, né? Escanteio lá, escanteio cá, Mendonça na bola. Vem o escanteio para o Furacão, são 3 minutos do segundo tempo com 0-0 com São Paulo indo às quartas de final. Mendonça na bola, levantou pro gol, passa Viveiros, tira a marcação, a arbitragem está marcando uma falta. Tem um perigo de gol marcado, a bola para o São Paulo cobrar dentro da sua grande área. Tá caído o Alisson, é isso, mão no joelho esquerdo, PDV, Alisson. Ele acaba ali sofrendo até um empurrão, né, na cobrança tudo isso, do escanteio, exatamente. Poderia até ser marcado uma falta dependendo em cima do Alisson, mas apenas isso. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. 8h45 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes está marcando. Hora de Brasília. Jandrei cobra essa falta, enfim, um bicudo no comando. Essa bola muito alta do lado esquerdo. De cabeça tenta Ferreirinha. Disputou no comando, tenta a jogada pelo meio. Falta marcada. Disputa aqui no meio, leva o tranco por trás, cai, para e marca a falta da arbitragem com Felipe Fernandes de Lima. 4 minutos do segundo tempo, placar de 1-0, aliás, de 0-0. 0-0, o jogo da volta em Curitiba, no Morumbi, o São Paulo venceu 2-1, por isso, com esse empate, a vaga é do Tricolor. Vai jogar de volta no campo do Furacão, Patrick abre a passada, entrega a bola para a direita desse lado, com Dudu se aproximando, é marcado, vai no fundo, recua, pede de volta, Dudu, domina na perna canhota, boa, dá pelo meio campo para Léo mais à beirada com o zagueiro, Esquivel domina, linha de fundo, Léozinho se posiciona, tirou a bola da grande área, toca atrás, vira o passe para Zapelli com Léozinho, dá para Dudu, para Léozinho, cruzou na área, a bola vem de cabeça, tira a marcação aqui atrás, rebate para fora da grande área, essa bola o Enzo Dias, a bola volta na meia direita ainda para ganhar a sobra por dentro, Dudu na aproximação com a tabela, para Zapelli, vira para a direita, 2 ao lado, enfia na ponta para cruzar, Cauã, levantou segunda trave de peito, Cedric botou para fora. Para escanteio, na prevenção, escanteio, Atlético na esquerda, Paulo do Vale. Exatamente, né? De novo, o Atlético em cima do São Paulo, porque sabe que se fizer um golzinho, pelo menos força as penalidades, vem bola na área do Tricolor. 5 minutos do segundo tempo em Curitiba, escanteio, Mendonça cobra para o Furacão, autorizado, levantou para a grande área, sobe a defesa de cabeça, Sabino rebate, sai da grande área a bola, mas a arbitragem está pegando uma falta aqui atrás, para o São Paulo cobrar, toque eletrônico, Bandeirante está marcando, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, Caiame Martins na central técnica, na Liga Arena, Curitiba, a bola rola, o relógio não para.
5 minutos 30 segundos do segundo tempo. Copa do Brasil, ao tricolor avançando, indo para as quartas de final. Curitiba, Atlético e São Paulo, 0-0, Pedro Cohen. Canhão em Bragança Paulista, o Botafogo vai vencendo por 1-0. Natan, lateral direito do Red Bull Bragantino, foi expulso, tá? E lá em Pernambuco segue 0-0, Retrô e Bahia. Zagueiro Esquivel, dá um bicudo, Alan Franco de cabeça, rebate para o São Paulo, toca de cabeça na ponta, Luciano, tenta o passe para Ferreirinha, rasga de bico Léo, dá no meio para Viveiros, escapa, leva o tranco nas costas, é falta, não foi nada não, dá um bicudo, rebate aqui na ponta, essa bola, Sabino, ela vai sair lateral, é bola na esquerda para o Atlético jogar nesse comecinho de segundo tempo. Conte com uma alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. 6 minutos, 40 segundos do segundo tempo. A bola sai pela linha lateral. São Paulo começou a fazer cera bem cedinho no segundo tempo, hein? Enrolando um pouquinho mais. É lateral. Para cobrança vem Cédric Soares. 9:30 na Bandeirantes. Palmeiras e Corinthians. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Gustavo Soler e Luiz Fabiani. Bola pela ponta, ele volta a marcação do Atlético Tire, toca para a linha lateral. Arremesso de volta para o São Paulo cobrar. Pouco além da linha da metade do campo. Vem para fazer arremesso lateral, Cédric Soares. São 7 minutos do segundo tempo, 0-0. Já arremessa na ponta essa bola para chegar o Ferreirinha. Belo Conde tomou um tapa, disputou na marcação, girou, perdeu a bola. Rebote e volta na ponta para Mendonça. Dá no ataque, passe errado. Para o São Paulo, chega à frente, já ganha bem essa bola pela beirada. O Ferrarese dá no comando para Marcos Antônio, que recua. Dá para o Alisson, mais atrás ainda no meio campo, Vila, dá a Sabino, marca em cima dele, Viveiros, Sabino toca para o Alisson, que toca a bola para Alan Franco de primeira, já vira para Ferrarese. São Paulo troca passes, é o que ele precisa fazer, por enquanto 0-0, que o classifica para as quartas de final. Errado o passe do Ferrarese, no pé, aqui no meio do Dudu, dominou, Zatelli encosta, ele vira a jogada pela meia, cruzou na área a bola, Cauã fecha aqui, passe é forte, Leozinho tentou ajeitar, mas a bola saiu pela linha de fundo, parou, já está marcando a saída do Guilherme Dias Camilo. E aí o Enzo caminha com a bola, vai com ela e dá um bicudo, ele ouviu tudo, a linha de fundo é tiro de meta. Aqui atrás é pro time do São Paulo, Paulo do Vale. É, bem atrás, né? A tentativa da jogada, a bola alçada na área, no momento que a arbitragem mostra ali um copo de plástico arremessado no campo. Tirado no assistente Guilherme Dias Camilo, que acertou marcando o tiro de meta, entregue na mão do Denis Serafim, que é o quarto árbitro, e isso evidentemente que vai gerar uma imensa punição para o Atlético Paranaense. Vai ser suspenso e não vai jogar no seu estádio por uns 4 anos, né, Kessada? É isso? Imagine, hein? Não? Não, acho que não. 4 anos não? Dá pra fazer 4 jogos? 4 jogos talvez. 4 horas? 4 segundos, né? É. Agora, o jogo, temos um jogo, né? Agora pelo menos os caras estão tentando jogar, né? Pelo menos isso. Não vamos elogiar muito, não, porque é que eles nos decepcionam. Viveiros pelo meio, tentou arrancar, ajeitou com o abração, Viveiros, parece um polvo esse centroavante do Atlético. É a terceira que ele ajeita com o braço. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor e HG Nakata pode contar. E continua a polêmica. Mereceu o vermelho o goleiro do São Paulo, Rafael, naquela disputa com o Viveiros. Estava vendo aqui as redes sociais, a galera mandando aqui para mim no intervalo. Quessada, eu ainda não... O Quessada tem uma imagem que ele enviou para todos nós aqui. Eu ainda tô em dúvida. Parece haver um leve desvio. Parece. É um lance difícil. Muito difícil. É um lance difícil. Vai jogar de volta o Atlético, tira aqui atrás o Esquivel, Marcos Antônio para o São Paulo, levanta essa bola para o ataque, Alisson vai, bota o cabeção, 2 da bola no São Paulo, no meio da mesma jogada, para tomar pela ponta o Ferreirinha, Enzo Donato Ferreirinha, 2 ao lado, ele ganhou dos 2, tentou ganhar do Patrick, perdeu, tomou o Luciano, depois tomou um tapa o Luciano, nada de falta, caiu o Luciano, mas não teve falta, não saiu sangue, não foi falta, com quase 10 do segundo tempo, 0-0, escapa pelo meio o Zatelli, puxa a marcação com o Atlético, tentando fazer logo o gol, vantagem é do São Paulo, na direita, Dudu, linha de fundo, já toca para Leozinho, tentou ganhar a bola, foi tocada por trás, é falta! Ele tentou, Leozinho, o Enzo Dias o atropela, falta, bico da grande área, aos 10 do segundo tempo, é pro Furacão PDV. O Enzo impede a passagem por ali do Leozinho, né, com o braço, ainda depois toma uma ajoelhada no lance embaixo, né, e o Luciano fica até mostrando ali também uma outra pancada que ele acabou tomando. Jogo bem acidentado, falta para o Atlético Paranaense, o Felipe Fernandes de Lima ali aponta
o apito. O Luciano vai pro árbitro, puxa assim com o dedo a gengiva. Aqui, ó, eu tô na pancada aqui, ó. Tá vendo aqui, não? Aqui, ó. Tá vendo aqui, tá cortando. Aí o Felipe falou, eu não sou dentista. Vamos pro jogo. Falta marcada e é perigosa contra o gol do São Paulo. Com quase 11 minutos do segundo tempo para cobrar o Dudu. Ali de perna canhota, o Zapelli cochicha alguma coisa com ele. E para a grande área, Benavides, Léo e Esquivel. Falta para o Atlético Paranaense. Dudu com a canhota. E ao lado dele, Zapelli. Dudu levantou no gol, Jandrei dá um soco. Mas a arbitragem pega impedimento ou toque no Jandrei. O jogo parado, há uma disputa de bola com o goleiro do São Paulo que vai para o chão. E é claro, o goleiro do São Paulo tá na dele, PDV. Exatamente, né? Cai ali com a região, ali uma pancada próxima à região das costas, né? Depois dessa cobrança de falta do Dudu, a disputa ali pelo alto e a pequena área é do goleiro, né? Quando encostam nele, a arbitragem acaba marcando a falta em cima do Jandrei. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos e meio do segundo tempo. Liga Arena, ó o tricolor indo para as quartas de final da Copa do Brasil. Por enquanto 0-0 para Furacão e São Paulo, Pedro Cohen. Canhão na Arena MRV, o jogo tá quase acabando. 1-0 para o Flamengo, o jogo tá indo para os pênaltis. Daqui a pouco o Fluminense Internacional no Maracanã. E o Jandrei continua caído. Tem o toque do Léo e ele continua. E é bom lembrar o jogador do São Paulo que o seu Felipe vai dar acréscimo. Se ele já deu 10 no primeiro tempo, ele não vai se intimidar para dar uns 15 no segundo, né, Kessler? Do jeito que tá indo, provavelmente esse jogo só termine depois de Corinthians e Palmeiras, né? Porque tá louco. Agora, os jogadores não ajudam em nada, né? Foi para tudo isso? Pro jogo ficar tanto tempo parado, esse lance com o Jandrei? Sinceramente. E agora ele se levanta, respira fundo. Falta, o São Paulo vai jogar. 9h30. Allianz Parque tem Palmeiras e Corinthians. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli com Gustavo Soler, com Luiz Fabiani. 13 minutos do segundo tempo. Jandrei já de pé, se levanta e vai cobrar a falta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Você no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, nas imagens Alexandre Marques, no digital Guilherme Maciel. Zapelli pela canhota, tentou ganhar, foi tocando a defesa para fora, sai a bola pela linha lateral. E agora caiu o Luciano. O Luciano não sabe onde põe a mão para reclamar de dor. Põe a mão na cintura, depois leva a mão no rosto e tem cartão para o zagueirão do Furacão, que teria mesmo atingido o Luciano. Agora sim é verdade, Paulo do Vale. Pro Léo, né? E o Luciano voltou a sentir a gengiva, viu? Tá ali com a mão... Aqui, ó, cortou, tá vendo? Só cortou. E o engraçado é que a jogada não foi com o Léo, tá? Pelo menos a primeira jogada não foi com o Léo, ó. Ele acaba tomando ali uma resvalada de braço do Esquivel, mas quem toma o cartão é o Léo por reclamação. Tomou o zagueiro, capitão do time. Tentou Léozinho, entrada da grande área, limpou, volta Marcos Antônio, ganha pro São Paulo, toca para fora, Marcos Antônio na entrada da grande área, que perigo pro São Paulo, lateral com pressa cobrado, Cauã toca pelo meio campo, vira a bola com o zagueiro Benavides, que toca na meia para Patrick, que adianta o passe pela ponta com Dudu, Dudu já chama Zapelli, Léozinho tá aberto, lançado, liga de fundo, sai do Cedric, devolve a bola pela beirada, para Dudu, na liga de fundo, rolou para Léozinho, tira Alan Franco, a bola volta, rasga de bico Luciano, levanta para Ferreirinha, isoladão, Léo, zagueirão vai lá, bota no peito, ganha pela ponta esquerda, dá para Dudu, Dudu na canhota, de volta a bola, liga de fundo, Léozinho, Patrick de volta a bola para Léozinho, Furacão tá tentando entrar na defesa do São Paulo, 0-0 com quase 15 segundo tempo, Dudu pela meia direita, arrumou para tentar limpar, para bater pro gol, colocou na grande área, arrumou de costas para bater, Viveiros chegou caindo sozinho e tocou para fora. Ele trupica na bola e manda para fora direto pela linha de fundo, em tiro de meta para o time do São Paulo jogar. Na central técnica com Caiane Martins e Beto Rebeck, na mesa de som com Michel Lopes marcando. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo.
Copa do Brasil, noite decisiva, definindo quem vai para as quartas de final por enquanto. Em Curitiba, São Paulo tá ganhando a vaga. Furacão e São Paulo tá 0-0, Pedro Cohen. Canhão, em Minas Gerais teremos pênaltis mesmo, tá? O jogo já acabou, 1-0 pro Flamengo. Lá em Bragança Paulista, nos acréscimos, o Botafogo vai se classificando. Bola pro meu campo do São Paulo, toca na meia, o Alisson dá Luciano, que vira Marcos Antônio, que dá na esquerda pro Enzo, que toca no fundo pra Ferreirinha, marcado, tenta driblar, Benavides vai na bola, combina, botou de bico pra fora, aqui o zagueiro. Lateral é bola para o São Paulo jogar na ponta esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Para a cobrança vem Enzo, Ferreirinha encostou, no meio Luciano levantou o braço, é para Luciano, toca para trás a bola, vira pro Enzo, mas está marcada a reversão do Enzo Dias. Ele foi arremessar a bola, jogou uma laranja. Parece que tem gente do São Paulo prontinha para chegar para o jogo, né, Paulo do Vale? Isso, Canhão. Pablo Maia daqui a pouco pintando no São Paulo com a camisa 29. Vai ser a quarta do Crespo, né? Lembrando que o Jandrei entrou ainda no primeiro tempo depois da expulsão do Rafael. E vai atacar o Furacão na esquerda, essa bola pro fundo aqui, vai chegar na frente o Esquivel toca, dá para Dudu, de volta a bola com o próprio Esquivel, que acha pela minha direita sozinho, Abertão, Mendonça devolve a bola para Zapelli, levanta a cabeça, tenta o passe na meia direita, acha Abertão aqui na jogada por dentro, para tentar o chute pro gol, dá a primeira finta, escapa da jogada pela ponta, vira de volta para fora pela linha lateral, perde essa bola, o Atlético, ela vai de graça pela linha lateral, em arremesso. Troca vai ser feita agora? Ou não? Já? Agora, exatamente, agora. Ó. Vai sair um atacante, hein? Sai 11, Ferreirinha, entra um volante 29, Pablo Maia no São Paulo. Leandro Quesada, Pablo Maia, um volante, um meia por um atacante no São Paulo, que vai se segurando, 0-0 da vaga. Quesada. Aí eu já não concordo com isso. Aí é ficar muito na defesa esperando o adversário, entendeu? Eu pensei que naturalmente ele mexeria com o Alisson, ele tem feito isso, ou tiraria um zagueiro, né? Agora tirar o Ferreirinha é a chance da velocidade ali no ataque, né? Enfim, com 0-0 tá ok. Agora se toma o gol, aí ele vai ser obrigado a mexer ofensivamente na equipe, né? E também tá cedo, né? São 17 minutos e meio ainda. Mas os acréscimos, quanto de bola rolando ainda? Pois é. Sai jogando o São Paulo, Ferrarese, dá o drible curto, sai do Zapelli. Opa! Teve uma trombada fora de jogo aqui. Acho que é o Luciano. Lá na direita, no ataque é o Luciano mesmo. Bola ataque do São Paulo pelo meio, Marcos Antônio. Volta, Léo, recua o Luciano. Caiu de novo lá, reclamando alguma coisa. O Felipe, o árbitro do jogo, olhou, o Luciano já se levantou. O Luciano vai tomar cartão já por reclamação. Mas ele é chato pra dedéu, né, PDV? Um cara que enche o saco, hein? E o lance foi quase que na frente do árbitro, né? Assim, não dá nem pra tentar ludibriar. Na frente da Fernanda Antunes, assistente. Se tivesse uma agressão, ela ia ver. Exatamente. Então é o estilo Luciano de ser. É perigoso, pode custar um cartãozinho pra ele. 18h30, segundo tempo, Patrick domina a bola, só dá Furacão. São Paulo tá aí tentando um contra-ataque. 9 da noite em ponto. Para atacar de volta essa bola para ponta. Para chegar, para cruzar, não cruza Cauã. Devolve ela, dá na meia direita ainda. Mais atrás com Benavides. Que toca Léo. Léo abre a jogada lá para a ponta esquerda. No apoio, fecha Esquivel. Na beirada, Léozinho se projeta. Ele volta pela meia direita. Patrick toca do lado. Esquivel domina, vem Benavides. Domina Benavides na linha de fundo. Léozinho aqui, ponta direita. Já sai do Enzo. Parou, é rápido. Que drible. Tá na área, bateu de bico no meio, tira a marcação, ela passa na grande área, vai pro outro lado, fica lá na ponta, completamente sozinho, domina para cruzar, Calma, levanta, tenta Patrick de cabeça, rebate a defesa, corta Sabino, a bola volta para direita, que ataque esse perigoso do Furacão, que drible deu Léozinho, Zapelli pega a bola com pressa, arremessa, toca do ladinho, essa bola vira pela ponta, toca para Benavides, que entrega a bola de volta para Zapelli vira, Léozinho, perna canhota, ameaçou driblar, não dribla agora, volta a bola para Zapelli mais à direita ainda, Cauã aberto do seu lado, levantou na área, a bola para Mendonça, sobe cabeceia para fora da grande, a bola fica para o São Paulo, para Luciano, para tentar o contra-ataque ou para cavar a falta, ele ganha, puxando pela camisa, a falta e vem cartão. Agora o Luciano foi inteligente, PDV. Não precisa de muito, né, para conseguir um cartãozinho, porque ele saía numa tentativa de contra-ataque, ficou ali só esperando o Zapelli agir. E ele age, cartão amarelo para o camisa 10 do Furacão, Zapelli. Leozinho deixou o Enzo falando sozinho, né? Não, ficou o Enzo do lado, o Dias do outro. Essa alteração foi inteligente do Atlético, porque sai o Léo Derek lá do outro lado, mas o Leozinho vem atuar aqui pela direita em cima do Enzo, não é?
E aí é um motivo de preocupação do sistema defensivo da equipe do São Paulo. Bela jogada do Leozinho, que começou a carreira no futsal, né? Você viu que o drible dele às vezes também é curtinho e tal. Pega muito bem na bola. Boa jogada do Leozinho. Muda. Quem muda? O Atlético Paranaense, ó. Saiu o Cauã 14, entrou 70, Renan Peixoto. Tava bem o lateral Cauã aqui, será que se cansou? Só pode ser isso, né? Agora ele vai colocar um 9, né? Um cara de área para ajudar o Viveiros nessa tentativa de marcar o gol. Marcos Antônio pro São Paulo e finaliza Luciano, ajeitou, dominou, bateu, é gol! Gol! É do São Paulo! Luciano manda para dentro, mas ele tá na frente. Ao receber do Marcos Antônio, ele está um metrinho na frente. A assistente Fernanda Antunes marca e o VAR confirma. Por isso aqui o gol não era legal, PDV. Tava na frente de todo mundo, Luciano, né? Um lance bem visível para a arbitragem marcar tranquilamente dentro de campo. 0-0, Luciano, gol anulado. Ferrarese na Jandrei para a ponta essa bola, Cédric enfia no meio do campo, muito alta a bola para chegar para Marcos Antônio, se antecipa, toca na frente Léo já ganha, dá Léozinho, sai do Enzo, é rápido, encarou para tentar driblar, Renan pediu na grande área, Léozinho ganhou, entra na grande área, volta a marcação, Pablo Maia, dá um bico de porta, essa bola para fora pela linha lateral, arremesso então, o Atlético tem muita pressa para cobrar, 22 minutos do segundo tempo com 0-0, São Paulo indo às quartas de final, domina aqui pelo meio esquerdo, chuta, ela bate na cabeça do Luciano, já cai do lado esquerdo, abertura feita para o outro lado, vai tentar driblar, balançou, para lá, para cá, tenta a liga de fundo, tentou cruzar, não consegue cruzar para a grande área, a bola, o Leozinho, espirrada, volta na meia direita ainda, com o Zapelli toca na ponta, com o zagueiro, bate na frente, tira a jogada, mas chuta muito mal, Benavides, ela bate na marcação do Alisson, volta, sobra com o próprio Benavides ainda, 22 minutos e meio, segundo tempo em Curitiba, 0-0, São Paulo, Furacão São Paulo, e o zagueiro Esquivel pela meia direita vira com outro zagueiro, toca para Benavides, olha para a área, devolve a bola lá para a ponta esquerda, ainda no fundo para o Esquivel, que toca do lado esquerdo para Mendonça, domina, balançou, para lá, para cá, recua, toca do lado para Zapelli volta a bola para o Esquivel, Renan pede na área o passe, Patrick de Costas ajeitou muito mal, tira a marcação, Ferrares de Costa aqui atrás com o time do São Paulo, alivia, não tem ninguém do tricolor, ela volta para Léo, o zagueiro vira, se domina e vai jogar, Braspress, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Enzo Dias na jogada, ganhou pela ponta. Opa, mas está marcada a falta. E essa quem deu foi o assistente Guilherme Dias Camilo, em Paulo do Vale. E pode proporcionar um bom momento, né, para o Atlético, porque foi uma falta já no campo de ataque do Furacão, cobrou rapidinho, Canhão. Levantamento vem na ponta, cruzamento na grande área, defesa corta, sobra, voltou para Mendonça atrás para Esquivel, dominou, bateu pro gol, é gol! Gol! É do Furacão! É do zagueiro Esquivel, da entrada da grande área, ao receber, manda um canhão no chão, ela vai quicando, passa por todo mundo na grande área, passa por Jandrei e entra, o Atlético faz 1-0, 23 minutos do segundo tempo na Liga Arena, 1 pro Furacão, São Paulo 0, o Jandrei não tem jeito, tá feito, Esquivel 1-0, Furacão, que tá vivo no jogo e sonhando com a vaga, Paulo do Vale. É, porque o chute do Esquivel desvia no Renan Peixoto e acaba matando o Jandrei. No primeiro momento, sem a impressão do desvio, até pareceu aquela coisa, né, do Jandrei, braço curto e tudo mais. Porém, o desvio acaba matando o goleiro do São Paulo. No chute do Esquivel, voltando hoje de lesão depois de 3 jogos. O Atlético cobrou rapidinho a falta e no chute de fora da área com desvio, abre o placar na Arena da Baixada. Agora tudo igual no agregado. No primeiro jogo, São Paulo venceu por 2-1. Na segunda partida, vai dando o Furacão com gol de Esquivel.
1-0 por enquanto, penalidade. Leandro Quesada, Esquivel de longe. 1-0 Furacão. Assim vamos para os pênaltis em Curitiba, Quesada. O Esquivel bate muito bem na bola. A propósito, foi ele que deu aquele lançamento no primeiro tempo que ocasionou a expulsão do goleiro São Paulino Rafael. E quem salvou essa jogada, a bola já estava indo pela linha de fundo, foi o Steve Mendonça, né? Que ele dá uma salvada na bola. E aí a construção do jogo para que a bola volte e de fora da área, um chute preciso com esse leve desvio citado aí pelo PDV, matando qualquer possibilidade do Jandrei de fazer a defesa. Tenho certeza, o jogo vai passar da meia-noite hoje, viu? Esse? Pô, não tem família não, eu não tenho. Não? Vai acontecer o que agora? Não, tem 9h30. Não, vai acontecer o que agora? Não, agora calma. Calma, tem muito tempo. Agora eu tô calmo, mas você vai ver daqui a pouco. Tá bom. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. Alguém dá uma aguinha com açúcar para ele, fazendo um favor. 26, agora segundo tempo. Na Liga Arena, Curitiba, Atlético e São Paulo, no agregado 2-2, agora em Curitiba, 1-0 Furacão. Vamos para os pênaltis, Pedro Cohen. Pois é, se vamos para os pênaltis aqui, lá em Minas Gerais já estamos tendo os pênaltis, tá? 3-3, uma cobrança desperdiçada para cada lado. Em Bragança Paulista, o Botafogo se classificou contra o Bragantino. Pra atacar o Furacão, essa bola espirrada, fica na ponta para Leozinho, no que domina, vai pra bola, caiu sozinho, ela vai pela linha de fundo. Tal do Leozinho entrou e botou fogo no jogo, hein, Paulo do Vale? Exatamente, participando de quase todas as jogadas ofensivas do Furacão, faz uma fumaça danada. E por enquanto teremos penalidades, então 1-0 vence o Atlético. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Allianz Parque 96 tem Palmeiras e Corinthians aqui na Bandeirantes. Ulisses Costa comanda com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, mais Gustavo Soler e Luiz Fabiani. São Paulo tenta a jogada pela ponta, foi na marcação, defesa, falta marcada em Enzo Dias, está parado o jogo, é falta por Tricolor que cobra sem nenhuma pressa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Quesada tem muito jogo ainda, 1-0 pênaltis, se tomar, é claro, o São Paulo dança. Placar de 1-0 Furacão, 28 minutos do segundo tempo, tem mais umas 4 horas de jogo, Quesada. Essa expulsão no primeiro tempo, logo no início, né, desestabilizou a formação tática de um time que estava organizado com o Hernan Crespo, né? Agora o São Paulo vai ter que jogar bola, né? Que só ficar se segurando, eu acho que é uma atitude errada. Se ficar nessa vibe, corre o risco de tomar o segundo gol. Então tem que se lançar à frente com responsabilidade, né, ligado no jogo, para tentar buscar um empate. Não vai ser fácil não, hein? Tarefa difícil, hein? É uma falta no centroavante do Furacão, Renan Peixoto, no Alan Franco. Aqui tem um pisão no pé, mas calma, não é nada para expulsar também, não é nada para o VAR chamar, né, Paulo do Vale? Exatamente, ó, agora começa a se levantar por ali o Alan Franco, ainda sentindo exatamente esse pisão. Jogo parado por enquanto, o Atlético Paranaense vence 1-0. 29 minutos do segundo tempo. Por enquanto, pênaltis definem quem avança às quartas de final. Alan Franco é falta, o São Paulo cobra. Alan Franco levanta essa bola pro Enzo, sobe na marcação, tira Leozinho, dá na meia com Dudu, de volta o passe para Leozinho, na linha de fundo, marcado, vai encarar o Enzo Dias, prendeu a jogada pela meia direita, toca ao lado, devolve a bola por dentro, puxa para Zapelli, Zapelli já faz a inversão, toca do lado esquerdo, Esquivel, autor do gol do Furacão, é quem domina, Macia no peito, vira pela ponta para Mendonça, Mendonça toca do ladinho, a bola para entrada da grande área para Zapelli, Zapelli volta a bola com o Dudu, que entrega para Mendonça, ele volta, sai da grande área, Patrick domina, vai jogar um experiente meia do Atlético Paranaense, já vira a bola para a ponta esquerda, linha de fundo, na aproximação com o Mendonça, protege bem, Dudu pediu, Mendonça parou, brecou, dominou, devolvendo bola para Zapelli, Zapelli atrás aqui na entrada da grande área para Kevin Viveiros, domina o centroavante, tá apagadão no jogo, camisa 9 do Furacão, dá o passe na ponta, vem para buscar na ponta, Dudu perde, São Paulo recupera, Sabino ajeita no bico, dá Luciano muito alto, ele cabeceia para Marcos Antônio, ele bota na coxa, puxa a marcação, tenta inversão, a bola bate em Patrick, espirrada, volta na ponta para Speed Mendonça, Mendonça domina e recua, do lado ele volta, a bola para Esquivel, autor do gol do Atlético, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Curitiba, a bola rola, o relógio não para.
30 minutos do segundo tempo. Caminhamos para os pênaltis na Liga Arena. Atlético 1, São Paulo 0, Pedro Cohen. Pois é, Canhão, e lá em Minas Gerais está definido, viu? O Wallace Ian errou a cobrança e o Everson, goleiro do Galo, cobrou, marcou e classificou o Atlético Mineiro. Daqui a pouco, Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. 30 minutos e meio e para atacar de volta o Esquivel. Dali ele chutou pro gol, hein? Tem que tomar cuidado. O São Paulo marca em cima dele, Marcos Antônio. Ele entrega a bola para Mendonça. Mendonça para trás para Zapelli. Zapelli devolve a bola para Mendonça de volta. Ele entrega a Viveiros que devolve a bola para Mendonça de novo. Próximos dos 31 segundo tempo. Por enquanto 1-0. Esquivel domina pela ponta esquerda. O autor do gol do Atlético já recua, dá para Mendonça. Ele faz a inversão, entrega a Benavides aqui na meia direita. Costurou para cruzar, não cruza. Léozinho aberto, pede com ele, fecha, liga de fundo. Benavides, Léozinho, levantando o gol, Jandrei no alto, essa é dele, Paulo do Vale. Essa sem desvio pelo alto, aí fica mais fácil pro Jandrei, né? Que viu o Atlético marcar 2 vezes. Na semana passada também estava no gol do Tricolor, no gol do Viveiros. E agora esse chute do Esquivel desviado pelo Renan. E o Atlético fica empatado com o São Paulo no agregado, vence o jogo na Arena da Baixada 1-0. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Domina aqui no meio, Renan Peixoto, centroavante, recua, mas toca mal, vem Pablo Maia, Renan dá de ombro, outro vai pegar a falta, não. Esse é o famoso ombro com ombro, jogo de corpo para marcar falta. Felipe Fernandes de Lima para o São Paulo cobrar. 32 do segundo tempo, Leandro Quesada. O jogo dramático esse, Quesada 1-0 Furacão. Vamos para os pênaltis. Por enquanto, né? Agora o São Paulo precisa fazer alguma coisa para matar o jogo aí. Matar significa fazer o gol, empatar e carregar esse resultado até os últimos minutos. Mas do jeito que está indo, não é? Se o São Paulo der esses espaços que tem dado, o Atlético daqui a pouco pode ampliar para 2-0. E aí a gente não tem os pênaltis, né? Pablo Maia pela ponta, disputa na marcação, foi desviada para fora, toca no meio, ela bate em Dudu e vai para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do São Paulo pela esquerda. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Enzo Dias domina, vai tentar driblar pela ponta, Léozinho volta resolvendo aqui a jogada e botando para fora. Lateral, é ataque do São Paulo pela ponta esquerda. 32 e 30 segundo tempo, Liga Arena Curitiba. Assim pênaltis definem quem vai às quartas de final. Enzo tentou bater pro gol, chegou travando, Léozinho de novo. Tem uma briguinha do Léozinho com o Enzo, hein? Enzo e o Léozinho estão batendo boca, Paulo do Vale. A verdade é que o Léozinho, com o estilo de jogo, entrou na mente do Enzo, né? Se bem que agora é o São Paulo que está no ataque. Para trás essa bola, bate na marcação, vai saindo pela linha lateral, saiu apenas a proteção do Pablo Maia usando o braço. Arbitragem para o jogo e marca que a bola fica para o Furacão do lado esquerdo. 33, segundo tempo por enquanto com o placar de 1-0 Furacão. Vamos para os pênaltis em Curitiba. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples, num instante. Furacão de volta, essa bola para o lado esquerdo, abertura feita para Zapelli, domina bem à frente, o zagueirão domina, passa o Esquivel, dominou o Esquivel, para a área, a bola no meio, tenta Renan, defesa corta, Alan Franco rebate, a bola sai da grande área, 9h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, para trás o passe para Zapelli, fazendo a inversão, toca para a direita, para o outro lado, por dentro, tenta o passe na ponta, Benavides, ganha, dá Dudu para Léo, Léo com Patrick, pede o Esquivel, se deixar ele vai estar de novo, Esquivel domina, não deixa Marcos Antônio, dá aquela pressionadinha, vira pela ponta, para a jogada para Mendonça, Cedric vai na bola, bateu por baixo, mas está marcado o primeiro impedimento aqui na ponta do Mendonça, o jogo está parado, 34, segundo tempo, 1-0 Furacão ganhando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. Muda. Por favor, informe. Sai 10, Zapelli, entra 8, experiente Juliano. 34,5 do segundo tempo. Falta marcada lá do esquerdo. Cobra o Esquivel, para a grande área vão Benavides, Léo também lá dentro. Grandão, Renan Peixoto fica ali no meio da zagueirada com mais à direita o centroavante, Kevin Viveiros. Bola alta no gol, ela quicou, pega Jandrei. É dele, goleirão, uma praça, tranquilo. Quase 35, Leandro Quesada. Seguimos com 1-0 Furacão com São Paulo levando para os pênaltis, é bom lembrar. Desde o comecinho do jogo, São Paulo com 10 com a expulsão do goleiro Rafael. E com a entrada do Jandrei, que não é assim um excelente pegador de pênaltis, né, PDV Canhão? Olha,
Se fosse um jogo sem a possibilidade de pênalti, sai o Patrick e entra o Juliano, certo? Mas ele deve usar o Patrick para a batida do pênalti e o Juliano, que é um cara experiente também, né? Então, já deve estar pensando aí, né, o técnico do Atlético, a comissão técnica do Atlético, a possibilidade de decidir aí a vaga justamente na cobrança de pênalti. Componentes de suspensão, transmissão, direção é Nakata. Nakata! Ataque do São Paulo, Furacão recupera a jogada para a grande área, para Renan, sai o Jandrei, dá um soco, voltou a sobra, Leozinho bateu de primeira, para fora! Perdeu o Furacão a chance do 2-0, aqui na entrada da grande área, na saída do Jandrei, que sai preocupado de não fazer um pênalti e dá no pé do adversário a bola, Paulo do Vale. Que ele sentiu que o Sabino e o Alan Franco não ganhariam a disputa, né? Estavam ali em maioria, mas de alguma forma o Dudu acabou levando a melhor por ali, a finalização não sai legal, mas o Jandrei no desespero quase ali fez uma besteira. Dudu quis fazer um gol de placa, se ele domina, ele fica ali numa situação de fazer o gol, ou de repente pode ser derrubado dentro da área, né? Aí falta também esperteza do jogador na hora de um lance crucial. Mas também é o Dudu, né? Também, tá achando que é o Modric, aí Dudu, também não dá, né? Kojitski é o sobrenome dele, né? Dudu. Se ele fosse essa bola toda que você imaginou que fosse, não, eu prefiro narrar Dudu, é mais fácil. Se eu tivesse na rádio da Romênia, eu não tô na Bandeirantes. Vai chegar pela ponta o Enzo Dias, recua, Pablo Maia do lado, dá no meio do campo ainda, o São Paulo vai tentar jogar para tentar empatar o jogo. Ferrarese, bota essa bola para a direita, abertura feita na ponta, vem rasgando, tira a marcação. Mendonça atrás aqui, voltando na frente do Cedric, que dá um bicudo e toca a bola para fora pela linha lateral. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade, pode contar com confiança. Se é Nakata, você sabe, pode contar. 37 segundo tempo, lateral cobrado para a ponta, essa bola é cruzamento na grindeira amortecida, sai do gol Santos. Rapaz, agora que eu notei que o Atlético tem goleiro, PDV. Agora que eu percebi que o Santos está no campo. Quase não trabalhou. Que coisa. Contra-ataque, bola para o lado esquerdo, ainda na proteção com o Juliano. Caminhou, domina essa carne fresca no pedaço. Tá cheirando a perfume. Tentou no meio, tomou um tapa. Opa, falta! Falta marcada no Ferrarese. Juliano tem pressa, se levanta, já cobra essa falta. Já toca a bola para a ponta, mas a arbitragem vai parar porque tem alteração. 37 e 30 segundo tempo. O árbitro mandou correr já a mexida. Bateu com pressa a falta o Atlético. Bola para a direita pela ponta. Leozinho passa aqui ele em cima do Enzo Dias. Cara é rápido. Costurou. Trouxe por dentro. Bateu pro gol na coxa do Sabino. Ela sai da grande área. Volta pela ponta ainda. Toca na frente Benavides. Vira pela beirada do campo. Na ponta para tentar ganhar. Ela bateu na própria perna do Leozinho. Em lateral é bola então para o São Paulo jogar. Grupo Souza Lima Eficiência. Em segurança e serviço. 38 do segundo tempo. Vai trocar mais uma, Hernan Crespo? É, o Gonçalo Tapia, né? Ó, sai Luciano, hein? O Luciano perdeu o último pênalti que ele cobrou pelo São Paulo contra o Fluminense, né? E deixa o campo, ó. Passa a abraçadeira de capitão pro Alan Franco. Entra o Gonçalo Tapia. Eu acho que o Tapia deve estar nas atividades, nos treinamentos, sendo um pouco mais efetivo nas penalidades aí. Deixa o campo, então o Luciano, entra 14 Tapia. E aí que essa é na tentativa de até tentar segurar um pouco a bola aqui na frente, que o que o São Paulo não fez até agora. Eu acho que tem que pensar nos pênaltis, né? O que está acontecendo agora no jogo é a decisão ir para os pênaltis. Aí você tira o Luciano. Desculpa, eu não entendo isso. Eu discordo totalmente. 39 do segundo tempo. Pênalti é para jogador grande. Não que o Tapia não seja isso que eu estou dizendo, tá? Pode até entrar o Tapia. Coloca o Tapia no lugar do Jandrei, sei lá, faz uma loucura dessa. Não, mas tirar. Eu tô brincando, mas tirar. Tirar o Luciano, pô, a responsabilidade tem que ser do cara grande. Tipo o Brasil-Croácia, quem bate o primeiro pênalti? É o Neymar. Mas não foi, né? Entendeu? É isso. Vai atacar de volta aqui na ponta o time do São Paulo. No ataque essa bola, Tapia chegou, ajeitou na canela, a bola bateu no nariz dele e foi para fora. Ele chegou todo atrapalhadão. Bom, são 39 agora. Esse jogo vai ter no mínimo, até agora, pelo que eu estou imaginando, uns 5 ou 6. Até agora, vai brincando. Se acontecer mais alguma coisinha, ele vai acrescer mais ainda. Por enquanto, projetamos pênaltis. 39 minutos e meio, segundo tempo. O zagueiro Esquivel, autor do gol do Furacão, vira pelo meio campo, dá para Léo. Léo toca para a direita, abertura feita. Benavides, que toca na ponta ainda, para Léozinho. Encostou do lado para pedir essa bola de Deus.
Centroavante Viveiros do Atlético, ele vai atrás da bola porque a bola não chega. Ele tá louco, ele quer pegar na bola, ele deve estar com frio. 40 segundo tempo. Domina o Esquivel, tá longe pra bater pro gol. Enfia pela ponta, belo passe na beirada. Girou, Juliano. Juliano do lado, devolve a bola, dá pra Mendonça. Vai na linha de fundo, passou na ponta, por dentro. Pediu a jogada na meia direita, botou o pé por baixo. O Dudu toca a frente pro São Paulo, ganha Marcos Antônio. Não pega a frente o Tapia. Ganhou Viveiros na primeira trocada, perdeu na segunda. Sabino Bica, ela volta na ponta, rebate em Benavides. Ganha o zagueiro do Furacão. 40 minutos e meio, segundo tempo. É ataque contra a defesa do São Paulo, só se defende. É um verdadeiro massacre, é bom lembrar. São Paulo com 10, desde o começo do jogo na expulsão do goleiro Rafael. Ainda polêmica, discutida. 40 minutos e meio do segundo tempo. De volta o zagueiro Benavides com o Furacão, entrega a bola para a direita. Leozinho é rápido, domina, vai para cima do Enzo, cortou para canhota, levantou pro gol. O toque de cabeça do Viveiros, pega Jandrei! Essa cabeçada é mortal, vai na mão do goleiro do São Paulo. Paulo do Vale. E depois na cabeça do jogador do Atlético Paranaense na tentativa de reposição rápida do Jandrei, né? Muita pressão, hein? O Atlético não quer as penalidades, não. Vê a possibilidade de eliminar o São Paulo no tempo normal, marcando mais um gol, principalmente na inspiração de Leozinho. Ele arma o Atlético, faz todas as jogadas ofensivas e o Furacão vai tentar ainda garantir a classificação no tempo regulamentar. 41 minutos e meio, 41 e 30, 1-0 ganha o jogo. O Atlético Paranaense levando para os pênaltis. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Patrick atrás com o Furacão, levanta, sobe de cabeça, passa pela bola no meio campo do São Paulo, não toca, Alisson, rebate a marcação, volta, dá uma puxeta, Leozinho, para tocar no meio para Renan domina, já desvia, na ponta Juliano, entrega na ponta, vira para Mendonça, Mendonça para trás, devolve para o Esquivel, 42, o final é dramático, São Paulo vai garantindo a vaga, para trás o passe, domina Juliano, dá Patrick vira a bola para a direita ainda, com o zagueiro Benavides que domina e já passa pelo meio do campo. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Vem Leozinho na direita, ataque do Furacão, encara o Enzo Dias, domina, cortou para canhota, faz uma graça, driblou de novo, vai no fundo, cruzou pro meio, para Renan, vem Juliano, tentou ajeitar na frente dele, volta tirando o Pablo Maia, dá o bico, levanta para o ataque do São Paulo, para Marcos Antônio, de primeira volta o zagueiro Léo recua, dá atrás com o Santos que domina com o pé e vai jogar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Atlético domina a bola para a esquerda, ajeitou para bater pro gol, manda longe demais pela linha de fundo o Dudu. Ela vai por cima do gol do Jandrei. 43, final dramático. Por enquanto, pênaltis vão definir quem vai às quartas de final. Furacão 1-0, Leandro Quesada. O jogo é picado, parado o tempo inteiro, Quesada. Pois é, mau negócio, né? Ir para os pênaltis. O São Paulo tinha todas as chances de passar pelo Atlético Paranaense. E como um gol muda a história de tudo, hein? O gol do Viveiros no Morumbi, estava lá, né, PDV? Como um gol insere um time num outro contexto, né? Aquele gol foi suficiente para que o Atlético Paranaense sonhasse com alguma coisa e com esse 1-0 no placar, pelo menos está garantindo a possibilidade de mandar a decisão para os pênaltis. Se é que não sai um gol aí do São Paulo, de repente, o gol da classificação direta do Furacão. Independente do lado, se sair um gol agora define o jogo, define o classificado. Acabou então, por enquanto não acabou não. Pablo Maia dá um bico para Marcos Antônio, ele corre, vem Léo primeiro, bota a bola para fora pela linha lateral. É lateral, ataque do São Paulo, 44 segundo tempo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 44 instantes, tem Palmeiras e Corinthians, Allianz com Ulisses Costa, times em campo, hino nacional brasileiro no Allianz Parque, já começando o jogo lá, e é claro, a gente vai acompanhar os pênaltis em Curitiba, se tivermos pênaltis, recua a bola para trás aqui, bate o Benavides, para Marcos Antônio na grande área, girou em cima de dois, tentou ganhar, Patrick tentou ajeitar, bateu, Patrick, escanteio. Ele ganhou, só que ele deu 1-0 ao Felipe, o outro estava do lado dele, do lado de fora, vendo tudo. Escanteio de graça para o São Paulo, Paulo do Vale. É um lance quase que isolado do São Paulo nessa segunda etapa, né? Quem sabe agora a sorte do lado do tricolor paulista quando mexe, ó, pensando nas penalidades, né? E até na jogada aérea. Allan Kardec, experiente atacante
27 anos e saiu o Dudu por ali. Sai Dudu, 53, entra Allan Kardec, 27, em São Paulo. Escanteio, São Paulo cobra. Quem sabe o gol do tricolor para garantir a vaga. Quem sabe? 45. Enzo na área, a bola tenta saber. Defesa, rebate, volta de bico, tira aqui atrás. De bico, levanta para frente o Leozinho. Ela vai no meio campo do São Paulo para Jandrei jogar. Já a plaquinha com os acréscimos do Denis Serafim, o quarto árbitro. Jandrei, bico na área, bola para Ferrarese. Tá livre. Santos saiu, ele bateu. Santos defendeu, voltou-se. Pega o goleiro. Santos sai desesperado, como todo o time do Atlético. Ferrarese, se é um pouquinho só atacante, ele empata e dá a vaga pro São Paulo, Paulo do Vale. Faltou pouco, né? Acho que no melhor lance ofensivo do São Paulo, já na reta final, já com o tempo regulamentar esgotado, 6 minutos. Vamos a 51 na Liga Arena. Jandrei levanta essa bola à frente, uma falta aqui atrás em cima de Alan Franco. Dramático o jogo. 1-0 Atlético Paranaense. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 46, Quesada. Vai ser assim até o apito final, Quesada. Vai até meia-noite. Realmente muita emoção agora nas cobranças de pênaltis. Acho que a entrada do Allan Kardec também é para isso, porque ele é um batedor de pênaltis, né? Ainda faltam poucos minutos. A chance, você definiu bem, quem fizer o gol aí fica com a classificação, seja o empate do São Paulo ou o segundo gol da equipe do Furacão. Bola pra ponta, Jandrei cobra a falta na grande área, tentou o levantamento para Tapia, sobe, não pega, ela vai para fora. Direto linha lateral, arremesso então, é para o Atlético jogar, 47 minutos. Iremos a 49. 4, é isso? 4, né? Tinha dado 6 ali no primeiro momento e baixou para 4, acho que estão de olho no outro jogo, viu, Canhão? 47 minutos, tem gente que gostou. Bola pra ponta pro Besquivel. Bola aqui no meio, Patrício. Decisão certa. Bola aqui atrás então. Se pudesse dar desconto era bom, né, Quesada? Isso. Na ponta direita, Leozinho adiantou, já entortou o Enzo de novo. Leozinho cruzou, Enzo travou. Escanteio, o goleiro Santos quer ir pra grande área também, Paulo do Vale. E todos os torcedores do Atlético. Também, PDV, chamados... o Capelanes também. Meu Deus, chamados por Leozinho que vai cobrar o escanteio. 47-30, segundo tempo, escanteio Furacão. Leozinho cobra, pé esquerdo na direita. Todo mundo marcando todo mundo, do São Paulo, é claro. O árbitro vai autorizar a cobrança. Se o Furacão fizer, se classifica. Leozinho na bola, levantou, Jandrei saiu, deu um tapa errado, ela vai atravessada do outro lado, é tiro de meta. O Jandrei saiu todo esquisito e errou a bola, PDV. Ele ameaçou ficar caído ali, mas já se levanta o Jandrei, né? Até porque não é negócio agora, o pessoal arremessa copinho no campo e tal. O Jandrei é amigo da emoção, hein? Ele sai por ali, não encontra absolutamente nada no cruzamento do Leozinho. Reta final, hein? Se tiver correto ali, 4 minutos, teremos aí as últimas emoções do tempo normal. 9:30 da noite em ponto. Curitiba. Olha para o relógio, Felipe Fernandes de Lima. Vamos para os pênaltis na Liga Arena. Em instantes começa o jogo no Allianz. Por enquanto não começou ainda. Ulisses Costa vem já. E a gente acompanha, é claro, os pênaltis em Curitiba. Vamos fechar 49. Jandrei na cobrança do tiro de meta na Liga Arena. 1-0 Furacão. Gol do zagueiro Esquivel num canhão da entrada da grande área, o que leva o jogo para os pênaltis. Jandrei na cobrança do tiro de meta, levanta a frente no ataque, a bola cai aqui no meio, apita, o árbitro terminou. E o melhor do jogo em Curitiba. O craque do jogo. Começou! Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Quem, Quesada? Esquivel, que dá chance aí do Atlético sonhar com a classificação agora na cobrança dos pênaltis. Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Alô, Ulisses Costa. Apita o árbitro, bola rolando no Allianz Parque, se ela rola, deixa ela rolar.
Futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil, do microfone, ele vai com a tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Daqui a pouquinho o Rogério Assis volta com os pênaltis em Curitiba. Atlético Paranaense e São Paulo foram para os pênaltis. Que coisa, o Rogério conta já a história dos pênaltis para você em Curitiba. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, vem pro toque de bola com Roque. Vitor Roque domina pelo comando de ataque, vai para tenta o toque de bola para a direita, abriu o compasso para bater pro gol. Carlinho marca, não marcou, voltou para Maurício prendeu para a ponta dele do campo de ataque, abriu jogada para Facundo Torres, abre o compasso, solta a jogada para Giai para Facundo, prendeu na direita para Gomes cruza, vem para afastar a zaga do Corinthians, tira dali de qualquer maneira, no bico Gustavo Henrique, quarta gira e tenta descer o time do Palmeiras, volta com José Martínez bate à frente, ele tenta levantar a bola do comando de ataque, Yuri Alberto corre atrás da marcação, tenta chegar na bola, chega para ganhar, mas o árbitro marca a falta de Yuri Alberto, campo de defesa pro time do Palmeiras bater, já cobrada a falta, domínio para o setor de esquerdo, 1-0, vence o time do Corinthians no placar agregado, domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, a abertura vem pelo campo da retaguarda com Piqueires domina na sua zaga central para Evangelista domina pelo seu campo de defesa, está jogando contigo na intermediária para o toque de bola de Mikael, recolheu pela direita, abre a jogada para Gomes prende para Jair pela direita no campo de ataque, a bola sai linha de lado lateral para a equipe do Palmeiras bater pela direita no campo de defesa, daqui a pouquinho em Curitiba tem os pênaltis para decidir quem passa, São Paulo, o Atlético Paranaense no primeiro jogo, 2-1 no Morumbi para o São Paulo, no jogo da volta 1-0 para o Atlético, foi para os pênaltis em Curitiba, Galo passou, Bragantino ficou, Botafogo passou, Bahia também passou para as quartas de final, domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola, time do Palmeiras, bola foi chuta da esquerda para Piqueires ganha o lance, tenta o toque de bola contigo na intermediária, abriu boa jogada, o comando, a abertura vem para Vitor Roque, empurrou para Piqueires pelo setor de esquerda, Mateuzinho vem para marcar, ele tenta o toque de bola, já solta contigo na intermediária, Vitor Roque tenta o domínio, afasta a zaga do time do Corinthians, José Martínez está jogando no campo de defesa, deu para Memphis domina para o time corinthians, tenta ligar a jogada na intermediária, solta a jogada na ponta para Garro para Memphis, vem Corinthians na direita, tá na área, cruzou para trás, em cima do zagueiro, voltou para Carrilho, Garro bateu pro gol, pega firme o Everton, segura o goleiro do Palmeiras. Na primeira chegada do Corinthians, Ulisses, a do visitante, a primeira chegada ofensiva, boa noite para você, a noite de derby, Ulisses Costa. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola mal tocada, chega Mateuzinho, tenta Guerra, não consegue, Maurício toca errado, bola volta com o time corintiano que prende pelo meio de campo, Curtinho, recolheu, vem pro toque de bola, André Ramalho, já os pênaltis em Curitiba, Rogério Assis vem para Atlético Paranaense, São Paulo, decisão, vai para os pênaltis, primeiro jogo no Morumbi, 2-1, São Paulo em Curitiba, 1-0 pro Atlético, domínio do campo e ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians, levantamento à frente, o toque de Bidu de cabeça, põe para fora, em lateral, pro time do Palmeiras, bater pelo seu campo de defesa, lateral foi cobrado, recorde o time do Palmeiras para ser jogando, o árbitro tá chamando a atenção de alguém, parece do Abel, técnico do time do Palmeiras, é isso? Exatamente, ele já vai dar a primeira bronca no banco de reservas do Palmeiras, não é pro Abel, é pro Marcelo Lomba. Isso, Marcelo Lomba tá em pé e agora o Daronco tá indo para cima do goleiro reserva do Palmeiras. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Rogério Assis, situação de momento em Curitiba, vai para os pênaltis, irão começar as cobranças, Rogério. Em instantes, os pênaltis vão ser cobrados, Ulisses, em instantes. Daqui a pouquinho amarelo. O Rogério Assis na cobrança de pênaltis na cidade de Curitiba. Para a decisão de São Paulo e Atlético Paranaense. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Sil, você pode confiar. Pois não. Cartão amarelo para Vitor Castanheira, auxiliar de Abel. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa, vem para rasgar Gustavo Henrique, ele corta, tira, põe para fora, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras cobrar, lateral vai ser cobrado pela direita, vem Giai para bater lateral para o time do Verde, abre a jogada curtinha para Moreno domina 0-0, início de jogo, 4 minutos de bola rolando, a Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, Braspress, a bola volta para Carrilho, domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola para Mateuzinho, lança para Garro tentou chegar, chegou para tirar, vem para afastar Moreno de qualquer maneira. Lateral, direita, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Diz que abre jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Oitavas de final, Copa do Brasil, jogo de volta. Continua 5:15 de bola rolando, girando o placar da Copa do Brasil. Suas oitavas valendo vaga para as quartas. Continua para você, Palmeiras 0.
Corinthians também 0, no agregado 1-0 pro time corintiano. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô do Vale. Vamos lá, Ulisses, vai começar, ó. Juliano primeiro a cobrar para o Atlético Paranaense. Vai começar a decisão por pênaltis. Rogério Assis vem na Bandeirantes. Aqui 0-0 é o placar do jogo. Vem Corinthians na direita, a bola foi solta para Garro. Dominou, enfiou o lance à frente no comando para José Martins. Tentou o toque, ele bola sai jogando aqui atrás. Começa o Atlético Paranaense bater. Vem, Canhão. Juliano encara Jandrei. Juliano, 2 passos para fora da grande área. Começa a definição em pênaltis em Curitiba, na Liga Arena. Juliano, autorizado com calma, pé direito, bateu, gol! 1-0 Atlético Paranaense, Ulisses. 1-0 pro Atlético na cobrança de pênalti, 5 de cada lado. Agora vem o São Paulo para a cobrança. O Rogério Assis vem já. Aqui parado o jogo. Falta em cima de José Martins pro time do Corinthians bater pela direita do campo de defesa. Falta pro time corintiano bater do campo de retaguarda. Aqui 6 minutos, 0-0. Lançamento vem para Yuri Alberto. Domina em cima de Mikael. Prendeu, recolheu. Yuri Alberto tentou o drible. Mikael dá um bico na bola. Foi para fora. Escanteio Corinthians esquerda. Como no primeiro jogo, o Garro bate uma falta com pressa mirando o Yuri Alberto. Dessa vez o Mikael levou a melhor na força física, chance de levantar a bola na área, no pé direito de Memphis Depay. Escanteio, Memphis Depay vem para a cobrança, já invocou o Rogério nos pênaltis em Curitiba. Escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, câmbio de ataque, Memphis vem para a cobrança. Confusão na área. Escanteio para o time do Corinthians bater, Rogério, Curitiba. Sabino é o próximo a bater. Sabino, ele contra Santos. Partiu, parou, pé esquerdo, bateu. Santos defendeu. 1-0 Furacão. Santos pega o pênalti batido por Sabino. Ulisses. Santos defende, cobranças de 5 pênaltis para cada lado. O Atlético sai na frente, uma cobrança de cada lado. Um gol pro Atlético Paranaense contra o São Paulo. Aqui parado o jogo, escanteio Corinthians Memphis. Ele vem para a cobrança pro time corintiano, vem pro levantamento dentro da grande área. Escanteio pro time do Corinthians bater. Se posiciona, Aniele tá dentro do gol. O árbitro manda ele voltar pro campo de jogo. Escanteio pro time do Corinthians bater. Memphis bateu fechado na boca do gol. Subiu de cabeça, vem para tirar Maurício. Abra a volta no campo de ataque para Memphis. Rolou a bola para Garro, tirou, bateu pro gol, defendeu, o goleiro vai pintar, bateu, Bidu em cima do goleiro, voltou Carrilho, bateu, afasta o zagueiro, mas o Bandeira já tá marcando impedimento pro time do Palmeiras bater. Aí tá parado o jogo. E o Everton ali vai se desentendendo com o jogador do Corinthians, Yuri Alberto. E a confusão armada. Rogério. Esquivel, autor do gol no tempo normal, cobra para o Atlético. Já defendeu o goleiro Santos do Atlético, 1-0 Furacão. Esquivel pode fazer 2-0. Autorizado, não tomar grande distância. Esquivel partiu, bateu, gol do Atlético. 2-0 Furacão, Ulisses. O Atlético bateu 2 pênaltis, fez 2 gols. O São Paulo bateu 1, não fez nenhum. Vem para a segunda cobrança o São Paulo agora. Aqui parado o jogo. O Everton fez 2 defesas incríveis do jogo, embora o árbitro já havia paralisado o jogo, marcando impedimento para o time do Palmeiras bater. A confusão de o Everton com o Yuri Alberto. Lançamento vem à frente no campo de ataque. Tenta o toque de cabeça tranquilo. Sai do gol. Tentou tocar na bola. Afasta o time do Corinthians para volta com o time do Palmeiras que prende no campo de ataque. Abertura à frente. Ramalho vem para tirar. Gomes vem de cabeça, ganha a jogada. Já solta no setor intermediário para Maurício. Maurício arredonda para Jai para Maurício. Maurício tentou dominar perto. O time do Corinthians vem cá. Jogada com o Bidu. Bidu prende para o setor de esquerda. Toque errado, como sempre. Ele erra no toque de bola. Volta. Jai cruza. Levantamento na boca do gol. Tranquilo. Sai do gol. Everton para fazer a defesa. E aí, Rogério? Tapia na cobrança. Atenção. Tapia. Autorizado. Santos defendeu. Santos pega mais uma, segunda. 2-0 Furacão, bem perto da vaga, Ulisses. E vem pro jogo, tentou descer o Yuri Alberto, escorregou, caiu para a volta com o time do Palmeiras que está jogando no campo de defesa. Que coisa, o São Paulo bate 2 pênaltis, Santos, goleiro do Atlético, defende, o Atlético bate 2, faz 2. 2-0 pro time do Atlético, 2 cobranças para cada lado, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui do time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. O Atlético vai dando um passo importante, a eliminação do São Paulo e passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Aqui do meio do campo de ataque, Rogério Assis já vem com mais uma cobrança do Atlético. Do meio do campo de ataque, vem para quinta, tenta o toque de bola, jogando o time do Corinthians no campo de defesa com o Mateuzinho. E aí, Rogério?
Mendonça pode deixar o Atlético mais perto ainda. Pé esquerdo, Jandrei no meio do gol. Mendonça, gol do Atlético. 3-0, Furacão, Ulisses. Impressionante, 3 pênaltis, o Atlético bateu 3 gols, o São Paulo bateu 2, fez 2. Se o São Paulo errar, o Atlético está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai jogar com o time reserva a Copa do Brasil, vai o técnico do São Paulo. E vem para o jogo pela direita, tentou o toque de bola contigo na intermediária. Afasta a zaga corintiana na jogada do Vitor Roque. Escanteio direita para o time do Palmeiras bater. E quem fechou a porta dele foi o lateral esquerdo, Bidu. Corta, manda para fora, escanteio Palmeiras. Ramon Sosa, pé direito na batida. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Aqui tá parado o jogo, escanteio para o time do Palmeiras bater, vem para a cobrança de escanteio, o time do Palmeiras, escanteio para o Verde cobrar. E aí, Rogério? O goleiro Jandrei vai cobrar para o São Paulo, ele tem que fazer para deixar o São Paulo vivo. Jandrei, no meio do gol, Santos. Jandrei, aí vem ele, bateu, Santos pegou mais uma! Herói, o goleiro Santos, ele pega 3 pênaltis, Ulisses. O Atlético passa a próxima fase, elimina o time do São Paulo. Atlético Paranaense classificado, São Paulo eliminado. Brinca com o futebol. O técnico do São Paulo metia um time reserva no primeiro jogo e paga caro com a eliminação do São Paulo em Quesada. Aqui jogo parado, choque de cabeça. E nós falamos, aquele gol do Viveiros deu uma sobrevida para o Atlético naquele jogo no Morumbi. E o Atlético hoje faz o resultado no tempo normal e nos pênaltis faz história com 3-0. Com futebol, Ulisses Costa, não se brinca em nenhum momento. Legal, Rogério Assis, Leandro Quesada e o do Vale trouxeram a emoção da classificação do Atlético Paranaense diante da equipe do São Paulo. Aqui tá parado o jogo, choque de cabeças, hein? Exatamente, José Martínez caído pelo lado do time do Corinthians e o Aníbal Moreno caído pelo lado do Palmeiras. Foi choque não, foi cabeçada. Agora. O que foi? O árbitro vai pro VAR? Isso. Possível vermelho. Foi uma cabeçada. Cabeçada do Moreno? Isso. Boa noite, Ronaldo Giovanelli. Boa noite, em cima do Martínez. Foi uma cabeçada com a bola já em jogo. Agora ele vai no VAR para dar uma olhada aí, possível vermelho. Vermelho então pro Aníbal Moreno. Vermelho então pro Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno cabeceou fora do lance de jogo, impressionante que o Aníbal fez. O Gomes fora do lance de jogo, cabeceou. Deu uma cabeçada no Martínez, impressionante, hein? E o Gomes empurra ele, só que ele toma o impulso do empurrão e dá uma cabeçada para estourar o nariz do José Martínez. O José primeiro empurra ele, lance normal dentro da área, o Gomes empurra o Aníbal de volta e o Aníbal, na maldade, dá uma cabeçada na boca do José Martínez. Que coisa lamentável. Ronaldo Giovanelli Pretzel, é agressão, hein? Agressão, tem que expulsar o Moreno. Pode expulsar, ele vai expulsar. Vai lá, ó, vamos ver. Aliás, começou apitando bem o Daronco, hein? Eu que sou crítico à picotagem dele, começou apitando bem. Muito bem, vamos ver o que o Daronco vai fazer. Tá indo em direção ao Moreno e o José Martínez está caindo. Ele vai dar amarelo? O que ele vai fazer? Vermelho. Ele põe a mão vermelho. Tá expulso Aníbal Moreno, vermelho no jogo. Uma infantilidade do Aníbal Moreno, jogador do time do Palmeiras. Agrediu o José Martínez com uma cabeçada no lance fora da bola de jogo. Ronaldo Pretzel. Meio expulso, né, Ronaldo? Meio expulso. E o jogo começou quente, né? Começou quente pros dois lados, tendo oportunidades. Teve escanteio de um lado e do outro, muito empurrão, muita conversa. Teve o lance que o Daronco agiu muito bem, que ele, em vez de ele ficar apartando, ele foi do lado de fora para ver o que estava acontecendo. O jogo começa quente e uma expulsão é ruim pro time do Palmeiras, que vai ter que correr mais ainda porque precisa do resultado. Agora tem que ver também a lesão que o Martínez teve, né, Pretzel? É verdade. E o Corinthians começou bem o jogo. O Garro chutou uma bola para a defesa do Everton.
Depois teve aquele bate-rebate com dois milagres do Everton, mas havia o impedimento. O Corinthians começou jogando como se não tivesse a vantagem do empate. E o Palmeiras bastante acelerado e agora com essa besteira do Aníbal Moreno. Provavelmente o Abel vai fazer alguma mudança agora. Ei, Soler, tem um jogador do lado aqui agora, o Martínez? O Emiliano Martínez vai entrar. E só para destacar a sorte que o José Martínez deu. Ele joga com um protetor bucal. Para sorte dele, não estourou a boca graças ao protetor. Mas que infantilidade do Aníbal Moreno. Prejudique muito o time do Palmeiras. É bola no campo de ataque, tentava descer o time do Palmeiras, bola volta para Piqueires, bateu pro gol, vem Carrilho para tirar, dá um pique na bola, vem para fora do escanteio pro time do Palmeiras bater. O São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Nos pênaltis, Santos, o goleiro do time do Atlético, pegou 3 cobranças, eliminou o São Paulo. 3-0 pro Atlético nos pênaltis, escanteio, partiu pra bola, levantamento na grande área, subiu de cabeça bem para tirar Gustavo Henrique para o time do Corinthians. A bola volta para Memphis domina para o time, Curitiba gira, dá um bico na bola, levanta para o comando de ataque, tenta buscar a jogada, vem Guido, aperta na marcação, bola volta com o Giai, domina no campo de defesa, Giai sai jogando no seu campo de retaguarda. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assim já, você na Bandeirantes, a Bandeirantes, com você, torcedor brasileiro, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 17 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final, vale vaga para semi. Oitavas de final, vale vaga para as quartas, continua para você, Palmeiras 0, Corinthians 0, no agregado 1-0 pro time do Corinthians. Alô, Bruno Mignozzi. Alô, Ulisses, boa noite para você, vamos lá atualizar o placar de Copa do Brasil, porque há pouco o São Paulo foi eliminado, perdeu do Atlético Paranaense por 1-0 dos pênaltis, 3-0, 3 defesas de Santos às penalidades. O Atlético Mineiro também passou pelo Flamengo nos pênaltis, com Everson marcando o último gol. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians expulso. Palmeiras com 10 em campo. Moreno foi infantil, foi expulso. A bola volta para Carrilho. Carrilho domina pelo campo de defesa para o time do Corinthians. Abre a jogada para André Ramalho. André Ramalho domina pelo campo de defesa. Palmeiras com 10 em campo. Partiu, Mateuzinho, minuto. Toque de bola, Coutinho para Garro. Garro domina novamente para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians para Garro. Garro para Carrilho. Carrilho domina, tenta o toque de bola para ser jogando o time do Corinthians. Errado, toca mal. Garro, a bola volta com o time do Palmeiras. Já tenta descer com toque de bola, Coutinho do Facundo Torres, fraquíssimo. Ele domina do campo de ataque, vai para 20 em cima da marcação. No primeiro já prende o lance para Carrilho. Recrua do comando de ataque, tenta o toque de bola, Maurício vem, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, a bola vem com o Mikael. Memphis de pai, vai para cima dele, recolhe pelo setor de esquerda. Carrilho chega na marcação do Piqueires, que vem para o toque de bola, solta curtinho na intermediária. Domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo intermediário. Já prende o lance curtinho no setor do meio de campo, aperta na marcação, ganha a bola o time do Corinthians, vem com o toque de bola com o Ilho. Aperta, o árbitro parou. Marcou falta, o Everton tá caído, o goleiro do time do Palmeiras, o Everton caído, o jogo parado. O tempo não para, Bandeirantes marca. 46 minutos de bola rolando, 46, ou melhor, 18 minutos de bola rolando, 18 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Oitavas de final, vale vaga para as quartas. Continua para você. Palmeiras 0, Corinthians 0, no agregado 1-0 para a equipe do Corinthians. Na Bandeirantes é você, alô, Mignozzi. Ulisses, no Maracanã, bola rola para Fluminense Internacional. Começou às 9h30, tá 0-0. Na ida, o Fluminense venceu por 2-1, então tá se classificando. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Ronaldo Pretzel, fala na Bandeirantes, 0-0, Palmeiras e Corinthians. Olha, se com 11 contra 11 já seria muito difícil, o Corinthians começou bem o jogo, é óbvio que com um a menos agora a situação do Palmeiras fica complicada. O Emiliano Martínez aqueceu, mas o Abel Ferreira agora deu 2 instruções, uma para o Evangelista, outra para o Maurício. Quem que vai ficar? Quem vai ficar mais na marcação para fechar um pouco mais o meio, já que o Corinthians com a mais vai explorar o meio para o contra-ataque. Ronaldo. E o Martínez saiu que estava zonzo, né? Com a pancada que ele tomou, ele começou a correr. Parece que talvez volte para o jogo, mas a verdade é que o jogo começa do jeito que tem que ser, o derby. 220, Ulisses. É o futebol e como Ronaldo, aqui tá parado o jogo, bate direto pro gol, pega muito mal na bola, Evangelista, tiro de meta para a equipe do Corinthians, bater e ser o jogo.